Há poucos dias, um terremoto submarino e a erupção do vulcão Fuji mataram dezenas de milhares de pessoas. Toda a vizinhança teve de ser evacuada hoje. As pessoas estão em pânico, não sabem como continuar vivendo. De repente, a garota se lembrou de que não havia levado nada com ela quando saiu com tanta pressa. Ela teria que comprar suprimentos na cidade de Jianan. O passageiro sentado ao lado dela perguntou se ela não tinha visto as notícias. Todos os produtos nos armazéns acabaram. O valor total dessas mercadorias provavelmente vale dezenas de trilhões, disse o rapaz sentado atrás. A perda de suprimentos e todos esses desastres naturais são apenas metade do problema. Que eles abram os olhos e olhem ao seu redor. O fim do mundo está chegando. O cara se virou e disse que, se esse for realmente o fim do mundo, ele está ansioso por isso. Todos os seres vivos se tornarão iguais. No entanto, nosso protagonista, Su Shen, não pensa assim. Mesmo durante o fim do mundo, todos os seres vivos não serão iguais, porque ele passou por isso pessoalmente e viu tudo com seus próprios olhos. Em uma vida anterior, o cara era um entregador comum. O apocalipse chegou, devido à liberação anômala de energia solar. A pressão atmosférica aumentou drasticamente e a crosta terrestre se moveu, e os monstros escondidos no subsolo vieram à tona. O mundo inteiro mudou em um instante. Um novo mundo, uma nova ordem. Neste mundo de extrema falta de suprimentos, até mesmo para um simples saco de macarrão instantâneo ou presunto, você deve sacrificar tudo. E nosso protagonista renasceu novamente um mês antes do apocalipse. Uma garota assustada pediu ajuda a um rapaz. Mas ele se recusou, dizendo que tinha coisas mais importantes para fazer. Su Shen entendeu que a coisa mais importante durante o apocalipse eram os suprimentos. Em sua vida anterior, ele havia desperdiçado seu tempo procurando por eles. Desta vez, ele precisa se preparar com antecedência. O homem disse que metade de seu salário diário seria deduzido por chegar 21 segundos atrasado, e Su Shen se desculpou. Em uma vida anterior, quando o mundo acabou, seu chefe fugiu e seu salário anual foi desperdiçado. Esses mantimentos são sua compensação. Desta vez, ele os levará embora. Su Shen abriu facilmente o sistema subespacial. Essa era sua habilidade. Foram detectados arroz, óleo vegetal e carne. Tudo é salvo automaticamente. Tudo ao seu redor pode ser colocado em um espaço cúbico extra grande que mede 10.000 metros de comprimento, largura e altura. Isso proporciona grande conveniência na obtenção de alimentos gratuitos. Contando com essa habilidade, ele drenou 2 lagos de água doce e saqueou várias cidades que já teriam sido destruídas durante o apocalipse. Em um apocalipse, até mesmo um pacote de macarrão instantâneo é um luxo. Quanto mais produtos frescos, e o tempo está congelado aqui, os alimentos permanecem frescos, não importa quanto tempo estejam armazenados. Finalmente, ele não terá que comer lixo como em sua vida anterior. Depois de reunir muitos suprimentos, ele pode respirar aliviado. Os chefes ficaram furiosos ao ver seu depósito vazio. O cara disse que tinha levado tudo, mas como ele fez isso? O chefe nos ordenou que o pegássemos. Quando ele saiu, Su Shen disse que não se atrasaria novamente e simplesmente desapareceu. O salto espacial é sua segunda habilidade. Ele é capaz de se mover pelo espaço em um raio de 3 metros. Em um apocalipse, com essa habilidade, um homem pode se infiltrar em prédios abandonados para encontrar suprimentos e escapar com segurança. Mesmo diante de mutantes, um salto espacial poderia salvar sua vida em um momento crítico. Missão de compras gratuitas concluída. Você pode seguir em frente. Ele recebeu uma mensagem em seu telefone. A mensagem dizia que, no momento, a Terra está passando por mudanças intensas e que podem ocorrer desastres naturais localizados. De repente, sua namorada Jian Xiaoqian ligou. Ela perguntou por que ele a estava evitando. Por que Su Shen colocou a casa à venda? Por que ele é tão ingênuo ou acha que pode encontrar uma garota que queira ficar com ele depois disso? Onde está a masculinidade dele? Se ele não for capaz de lhe dar isso, como ela poderá se sentir segura perto dele? Su Shen perguntou. O que mais? A garota disse que estava lhe dando uma última chance. Agora ele que volte e lhe dê a propriedade. Ou deixe esquecer que ela se casará com ele. O cara disse que estava voltando para Chanda, que falaria com você quando voltasse e desligou. Jian Xiaoqian, em sua vida anterior, eles passaram 5 anos no apocalipse. Ele procurou em todos os lugares por suprimentos para alimentá-la. Ele até a levou para uma zona segura.
Se não fosse por ele, ela teria morrido de fome. Então, ele foi até eles de mãos vazias e algo aconteceu. Ele havia sido tratado de forma muito injusta em sua vida passada. Jian Xiaoqian o traiu na frente de seus olhos. Ele confiou na pessoa errada, mas, desta vez, o cara promete que eles pagarão por isso e não morrerão tão facilmente. Eles sentirão toda a dor que ele sentiu 10 vezes mais, e o restante das coisas só pode ser comprado com dinheiro, mas você precisa ganhá-lo primeiro, precisa ligar para o gerente da Liu. Su Shen concordou em vender sua casa pela metade do preço, mas ele precisa do dinheiro agora. Ao sair do táxi, ele viu que Jian Xiaoqian e aquele homem louco estavam esperando por ele na porta da empresa imobiliária. Xiao Yu perguntou, quem o deixou vender a casa? Se ele deixasse, ele se certificaria de que o cara não veria o sol amanhã. Su Shen o levantou e o soltou abruptamente no chão. Agora, deixe-o tentar. Jian Xiaoqian gritou para deixá-lo ir. Deixe que alguém o ajude ou ele o matará. Su Shen disse para não se preocupar, ele não morreria tão facilmente. A garota gritou que, embora ainda não estivesse com raiva, ele deveria se ajoelhar e se desculpar rapidamente. Caso contrário, ele poderia se esquecer do casamento deles. A simples visão dele os assustava, pois eram pessoas sem valor, pensou o rapaz. O homem o cumprimentou e disse que compraria sua casa, que não o deixasse preocupado. Ele vale mais de 1 milhão, e esse sujeito estúpido vende por 700 mil. Ele poderia ter um lucro de algumas centenas de milhares. Su Shen disse que precisava do pagamento integral. Ele poderia pagar imediatamente hoje? Ele respondeu que, é claro, precisava assinar o contrato e transferiria o dinheiro, mas que a transferência dos direitos ocorreria na próxima segunda-feira. Nesse momento, ele pode escolher a casa que quiser, desde que ele se atreva a morar nela. 700 mil yuans foram transferidos para sua conta. Trabalhe prontamente, apesar do fato de que vários desastres naturais ocorrem em seus dias. Chengdu fica nas profundezas das planícies centrais. Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, todas essas coisas não acontecerão tão cedo. Além disso, o anúncio oficial também foi feito. A vida ainda está tranquila. Um homem viu um anúncio em um poste sobre empréstimos rápidos. Ele ligou para essa empresa de empréstimos e perguntou se poderia hipotecar sua propriedade com um certificado de propriedade. Quando ele chegou lá, foi imediatamente informado de que sua casa não valia muito. Su Shen perguntou quanto ele poderia pedir emprestado a eles. Wang Dahai respondeu que o máximo que o rapaz poderia pedir emprestado era 500 mil, mas primeiro ele precisava lhe deixar o certificado de propriedade. Su Shen colocou seu documento na mesa e disse que precisava de mais 100 mil, agora mesmo. Não se preocupe, ele precisa de uma semana, faça um lucro e lhe dê o dinheiro. Wang Dahai percebeu que o cara estava jogando bastante. Um tolo que acha que pode mudar tudo hoje. Su Shen viu uma mensagem em seu telefone informando que sua conta bancária atual era de 600 mil yuans. Xiao Yu disse para fazer o cara pagar por isso. Ele ordenará que seu irmão mais velho o mate. De repente, a garota notou uma pessoa, que se parecia muito com Su Shen. Xiao Yu disse que era realmente ele. O que ele estava fazendo aqui? A garota se ofereceu para segui-lo, para ver o que ele estava fazendo. Su Shen lembra que muitos prédios comerciais desabaram devido ao fluxo de água do mar e às fortes geadas. Mas o Green City Hotel resistiu a vários desastres naturais até o fim. Ouvi dizer que a suíte presidencial é bem equipada e tem até uma piscina. Ótimo lugar como base. Você poderia ficar aqui por um bom tempo. Embora muitos armazéns tenham sido esvaziados, há muitas refeições quentes e ingredientes para distribuir. A moça disse olá. Ela é a gerente do restaurante do Liu Xingrui Hotel. Você precisa de alguma ajuda? Su Shen disse que queria reservar 1000 mesas para o banquete. Ela pode fazer isso? Eles têm mesas para 5 mil, 10 mil, 30 mil e até 100. Deve ser algum cara rico, pensou ela. Se for 10 mil por mesa, serão 10 milhões. Ele fará um depósito de 500 mil. Ele tem de entregar tudo no endereço que lhe foi dado e pagará o restante em uma semana. Um depósito de 500 mil um cara pode pagar aqui. Só o custo do treinamento é estimado em 500 mil, mas a oportunidade de socializar com pessoas ricas vale a pena. A gerente perguntou como ela deveria se dirigir a ele. Ele respondeu que se chamava Su Shen. A moça perguntou, ele está planejando um casamento? Su Shen respondeu que tudo é para o casamento, ela pode ajudá-la a reservar a suíte presidencial, alimentos no valor de 10 milhões,
pagos com um depósito de 500 mil. Em um mundo pós-apocalíptico em chamas, até mesmo blocos de gelo podem valer bilhões. O gerente considera que quem se casar com ele terá muita sorte. De repente, Jian Xiaoqian e Xiao Yu entraram no hotel. A garota perguntou, o que essa pessoa estava fazendo aqui? O gerente fez uma pergunta contrária. Quem são eles? O nome desse cara é Su Shen, ele é o noivo dela. O gerente disse que o noivo dela havia reservado um banquete para 1000 mesas e feito um depósito de 500 mil. Ela era realmente sortuda por ter um noivo assim. Jian Xiaoqian disse que não pode ser. Ele não pode ter tanto dinheiro para encomendar um banquete no valor de 10 milhões. As pessoas ricas gostam de esconder sua identidade. Elas temem que seus parceiros possam estar atrás de seu dinheiro e, por isso, só o revelam no dia do casamento. Jian Xiaoqian perguntou, é por isso que eles desapareceram de repente e se comportaram de forma indiferente antes do casamento? O gerente lhes mostrou o cheque. Ele havia acabado de pagar 500 mil. O rapaz perguntou, é um banquete para 1000 mesas em um hotel 5 estrelas. Quem ele convidou? Jian Xiaoqian respondeu que o cara queria levá-la para seu círculo rico e revelar sua riqueza. Então, o que eles deveriam fazer? A garota respondeu que eles deveriam tomar a iniciativa e fazer o melhor para ele. Ela nunca havia imaginado tal cenário em sua vida. De repente, isso aconteceria por causa dele. Vendi a casa por 700 mil, fiz um empréstimo com juros altos de 600 mil e gastei 500 mil no banquete. Entretanto, você precisa de mais, os 800 mil restantes não são muito. A essa altura, se ele não fizer um empréstimo online, ele será inútil. Su Shen baixou mais de 80 aplicativos ao mesmo tempo, tirou selfies 30 vezes, e os valores dos empréstimos variavam de 30 mil a 30 yuans. No final, ele conseguiu obter um empréstimo de 970 mil yuans. No entanto, não há tempo a perder, ainda há muito mais para comprar. Lareiras, máquinas de fazer gelo, blocos de gelo de carvão sem fumaça não estão disponíveis nos supermercados. Felizmente, você pode comprá-los online e a entrega é bastante rápida. O calor e o frio severos, se ele conseguirá sobreviver ou não, dependerá do fato de ele ter o suficiente de tudo o que precisa. Um homem ligou para a mina e precisou de 2.000 toneladas de carvão sem fumaça. Disseram-lhe 2.501 yuans por tonelada. O preço lhe convém, ele pagará 500 mil yuans e o valor restante será pago após o recebimento da mercadoria. Em seguida, ele ligou para a fábrica de gelo e disse que queria encomendar blocos de gelo, mas que iria até lá para uma conversa pessoal. Mas, ao longo do caminho, ele conheceu Jian Xiaoqian e sua namorada Lina, sempre falando pelas costas dele. Essa garota a chamou para tomar a casa dele. A garota disse que Xiaoqian estava apenas testando. Por que ele é tão estúpido? Jian Xiaoqian perguntou se o rapaz poderia lhe fazer companhia. Ela não está se sentindo bem, por isso gritou com ele ontem, para que ele não ficasse com raiva. Su Shen tirou a mão dela e disse que estava ocupado hoje, deixando-a andar sozinha. Esse cara não está agindo de forma muito arrogante? Su Shen entrou no táxi. As meninas decidiram ir atrás dele. Esse poderia ser o último teste para Xiaoqian. O homem cumprimentou Su Shen. O homem disse ao Sr. Wu que eles já haviam discutido todos os detalhes por telefone. Quanto tempo levará para entregar 2.000 toneladas de gelo alimentar? O Sr. Wu respondeu que eles não têm muito do que se gabar, mas quando se trata de prontidão, eles são definitivamente os melhores. Em apenas 3 dias, o custo será de 400 yuans por tonelada, totalizando 800 mil yuans. O rapaz sacou o celular e transferiu 100 mil yuans como depósito. Peça que entreguem tudo no endereço que ele forneceu em 3 dias. O senhor o perguntou por que ele precisava de tanto gelo. Há algum evento de grande porte em breve? Ele ficaria feliz em colaborar com ele novamente no futuro. O preço será negociável. Su Shen planeja doá-lo para a caridade. O senhor Wu ficou surpreso. Esse cara foi tão rápido para fechar o negócio de 800 mil. Ele é demais. De repente, outra pessoa está aqui sem hora marcada? Jian Xiaoqian disse que Su Shen é seu noivo. Sobre o que eles estavam falando? O Sr. Wu respondeu que o cara tinha acabado de fazer um pedido de gelo no valor de 800 mil dólares. As meninas agora perceberam definitivamente que Su Shen é rico, muito rico. Lina perguntou, o cara disse a ele o que faria com tanto gelo? O homem respondeu que o doaria para uma instituição de caridade. As meninas ficaram chocadas ao ouvir isso.
Tudo o que você precisa já foi comprado e agora é hora de aproveitar o tempo antes do apocalipse. Em sua vida anterior, ele estava muito ocupado trabalhando e não frequentava restaurantes sofisticados. Até mesmo ir a um pequeno café era um luxo. Frango com manteiga, bife defumado, pão integral e suco. Um restaurante de luxo com uma etiqueta de preço de 4 dígitos. Mas o que é esse ponto de interrogação que é vendido por 17.000 yuans? A garçonete disse que o prato será preparado pessoalmente pelo chefe do restaurante de música deles, o Yalin. Os ingredientes dependem da inspiração do chefe. O cara decidiu começar com esse. Em uma vida passada, no início do apocalipse, uma força estranha causou a mutação de muitas criaturas. A serpente monstruosa mencionada no Shanghai Jing, que aparece no meio do dilúvio, se assemelha à serpente mutante que ele encontrou. Mas, em vez de mutação, ele prefere chamá-la de atavismo. A garota o cumprimentou. Ela é a chefe do Yalin Music Restaurant. Esse prato é feito especialmente para Su Shen, com base em seu temperamento. O cara a reconheceu. É a chefe infernal do Anya. Em sua vida passada, ela possuía a habilidade culinária mágica de transformar a decomposição em comida. Ninguém poderia resistir a essa tentação, mas esses pratos foram preparados usando a fonte da mutação da besta monstruosa, e comê-los resultaria em morte certa. A moça disse que esse prato é chamado de vida dupla. De um lado o atum é frito na manteiga e do outro lado é frito em massa folhada. É um tipo de filé com 2 sabores diferentes. Su Shen admitiu que o sabor é realmente agradável. Esses 17.000 yuans valeram a pena. Se ao menos ela pudesse cozinhar para ele no apocalipse. Lina ouviu dizer que cada refeição nesse restaurante custa mais de 10.000. Quando ela se tornar sua esposa, que não se esqueça de suas irmãs. Ela quase foi picada até a morte por mosquitos. Barariascan, o cofre de ouro de Chandu. Algum ricaço gastou 2 milhões aqui e não conseguiu nem ver como é um abalone, mas não haveria lugares tão extravagantes no apocalipse. Ele desejou ter estado em um lugar como esse em uma vida anterior. A garota disse que era a primeira vez que sua namorada Yunin estava aqui. Seu namorado a traiu, então eles a trouxeram para se divertir. Yunin disse que aquele canalha não dormiu com ela e a traiu com uma velha. Ele não tem gosto nenhum. Seus homens realmente não se importam com quem atacar? Su Shen respondeu que a natureza de um homem de verdade está gravada em seus ossos com desejos reprodutivos. A garota terminou seu copo e perguntou se ele estava disposto a confortá-la. Jian Xiaoqian e Lina o encontraram. Será que ele realmente a está traindo? Su Shen propôs à garota bonita que saísse com ele. Yunin percebeu que esse cara era muito másculo. Eles subiram rapidamente as escadas para um dos quartos, e Su Shen fechou as portas imediatamente. Ele notou os dois e pediu desculpas. Yunin corou e disse que era sua primeira vez. O rapaz respondeu que ela estava bêbada, que a deixasse acordar. Deixe-o ficar em casa e estocar comida. Além disso, pessoas obcecadas por amor não devem ir a esses lugares. É uma oportunidade rara. É realmente uma grande perda sair assim, mas com esses dois, não há chance hoje. No dia seguinte, o gelo e o carvão foram entregues. Su Shen disse para levar as lareiras e as máquinas de gelo para a parte mais distante, para que não bloqueassem a entrada. Xiao Yu gritou para Xiaoqian que Su Shen havia alugado um grande armazém nos subúrbios e comprado muitos aparelhos grandes. Agora eles estavam sendo transferidos para o depósito. O que esse cara está fazendo? Lina viu que ainda havia um banquete sendo preparado no Green City Hotel. Eles têm até tapetes vermelhos. Talvez ele faça o pedido de casamento de repente e haja convidados. Xiaoqian disse que, mesmo que o cara peça em casamento, ela pode não aceitar. As meninas o viram e perguntaram por que ele precisava de tantas coisas. O que está acontecendo? Su Shen pediu a ajuda deles, precisando mover as coisas. E depois lhes contar tudo quando terminassem. Acho que ele está brincando. Ela vai ser uma senhora rica. Como ela pode fazer um trabalho tão difícil? Lina acha que isso é um teste para ela. Para ver se ela está apta a se tornar uma senhora rica. Sem pensar por muito tempo, a garota tomou sua decisão. Ela não é tão inocente. Para se tornar uma mulher rica, é preciso ser completa. Se ela passar no teste, Su Shen definitivamente se casará com ela hoje. Lina também decidiu ajudar. Ela não pode se tornar sua esposa, mas pode se tornar sua amante. Não podemos desperdiçar mão de obra. 1.000 mesas de comida, 2.000 toneladas de gelo.
Mesmo que o hotel e os fornecedores enviem pessoas, ainda assim levará muito tempo para mover tudo. Eles mudavam as coisas de manhã para a noite, sem sequer comer alguma coisa. Se ela se tornasse uma senhora rica, com certeza faria com que todo o dinheiro dele fosse seu. Ele realmente conseguiu que eles movessem coisas tão pesadas. Esses blocos de gelo pesam mais de 100 quilos cada. O julgamento terminou. Su-Shen não deveria anunciar que ela agora é sua noiva? Deve haver convidados ricos. Su-Shen agradeceu aos ajudantes pelo trabalho árduo de hoje. Que eles aceitem esse pequeno sinal de agradecimento. Ele transferirá os fundos restantes em uma semana, de acordo com o contrato. Uma Jian Shaoqian cansada perguntou. O cara não tinha nada a dizer a ela? Su-Shen disse que havia se esquecido, agradeceu a ajuda dela, mas não haverá pagamento, pode ir embora. Ele pode ter algum tipo de surpresa para ela. Deve estar recebendo convidados? Talvez eles se casem e tenham uma vida boa. Su-Shen gostaria de fazê-lo, mas agora ele vendeu a casa, mas também deve muito dinheiro. Será que ela ainda quer ficar com ele? Lina disse que não pode ser. Mais de 10 milhões para esse banquete, dezenas de milhares para as despesas do restaurante. E ele diz que é pobre? Su-Shen disse que há um grande chefe que queria fazer uma boa ação, então ele está ajudando. Eles querem envolver as pessoas no projeto de redução da pobreza em Alashan. Será que ele realmente estava mentindo para ela todo esse tempo? O garoto se perguntou sobre o que ele havia mentido. Como ele não é um homem rico de segunda geração, pode esquecer o casamento com ela. Su-Shen perguntou. Quem a quereria como uma caçadora de dinheiro? Lina disse. Deixe-o esperar. Ela fará com que ele se arrependa. Ele está definitivamente acabado. Alguns idiotas, quando o apocalipse chegar, vão chorar e implorar por ajuda. Finalmente, todos os suprimentos e recursos estão prontos. Agora tudo o que eles precisam fazer é esperar o apocalipse chegar. Agora que todos se foram, podemos abrir o subespaço e jogar tudo lá dentro. Wang Dahai disse que Jian Shaoqian a deixou seguir Xiaoyu no futuro. E prometeu a ela uma vida boa. Em Xangu, suas palavras ainda têm algum peso. A garota deveria tê-lo deixado há muito tempo e ficado com ele. Jian Shaoqian disse e, em seguida, aguardou ansiosamente suas ações. Seu irmão mais velho, Wang Dahai, cuidará desse rapaz e também a vingará. De repente, ela notou Su-Shen, que estava jantando no mesmo restaurante em que elas estavam. Ao vê-lo, Xiaoyu apontou o dedo para o rapaz e disse que foi ele quem levantou a mão contra ele. Wang Dahai planejava encontrá-lo, mas não esperava que o namorado de Su-Shen se atrevesse a tocar seu irmão mais novo. Ele tem nervos fortes. Xiaoyu perguntou como ele o conhecia. O irmão respondeu que esse cara havia hipotecado a casa dele e tomado 600 mil emprestados. Amanhã é dia de pagamento. Parece que eles podem juntar as contas antigas e novas. Como ele se atreve a pedir dinheiro emprestado ao irmão Xiaoyu? Ele provavelmente não conseguirá pagar essa dívida em uma vida inteira. Felizmente, ela não é parente dele. O cara já está tão cansado delas que não consegue nem mesmo desfrutar de uma boa refeição. Wang Dahai disse que deveria devolver o dinheiro até amanhã, a qualquer custo. Mas agora ele decidiu aproveitar a vida luxuosa no hotel? Xiaoyu gritou que não traria nada de volta. Que ele não perdesse seu tempo com ele. Esse inútil se atreveu a levantar a mão contra ele. Precisamos acabar com ele. O gerente saiu correndo e disse, o que está acontecendo aqui? Eles podem conversar sobre isso. Wang Dahai disse a ela para fazer esse cara se ajoelhar e pedir desculpas a ele e a seu irmão, e então eles poderiam considerar o assunto resolvido. A garota perguntou ao Sr. Su-Shen o que estava acontecendo aqui. Ele respondeu que não era nada, apenas algumas pragas. Wang Dahai deu um tapa na mesa com a pata. Ele havia resistido por um longo tempo, mas hoje estava acabado. Mesmo que os céus viessem, não seriam capazes de ajudá-lo. De repente, um homem veio por trás e perguntou o que eles estavam fazendo aqui. Quem os deixou gritar aqui? Seu nome é Gao Qian, um famoso empresário em Chengdu, mas ele também tem uma ampla rede no submundo e tem muitas pessoas sob seu comando. Ser seu inimigo é uma má ideia. Wang Dahai pediu desculpas, mas o que ele estava fazendo aqui? O homem respondeu que tinha assuntos importantes a tratar hoje. Que eles não causem problemas aqui, ou terão o que merecem. Esmagador de crânios, Gao Tsang. Durante o apocalipse, ele foi a principal força em Chengdu. O réu-chefe também estava sob sua proteção. Gai tinha ouvido falar que Green City era o primeiro lugar onde ocorriam mutações atávicas.
A habilidade de Gao Qian que o tornou conhecido como o esmagador de crânios, explicado pelo aparecimento precoce de uma mutação atávica aqui. Parece que, nesse caso, ele também deve se desculpar. Afinal de contas, suas habilidades agora se tornarão Sushenya. O homem notou que esse homem tinha um olhar interessante. Gao Qian cumprimentou o Sr. San, que trouxe a senhorita Duanya, como ela havia pedido. A cozinheira perguntou que o Sr. San queria discutir com ela. O homem tinha ouvido falar que a senhorita Duan era uma beleza extraordinária, e hoje ele finalmente pôde conhecê-la pessoalmente. Para aliviar a situação, o Sr. San ofereceu à moça uma taça de vinho. Em sua vida passada, Su Shen se escondeu com Jian Shaoqian no porão e quase não sobreviveu ao apocalipse devido ao calor intenso. Ele nunca esperou deixá-la dessa vez, e ela acabaria seguindo por conta própria. Essa é a oportunidade perfeita para acertar contas antigas com ela. Wang Dahai perguntou a seu irmão mais novo se ele achava que era mais quente à noite do que durante o dia. Ele respondeu que era por isso que sugeria ir à piscina para se refrescar. As meninas em trajes de banho sairão mais tarde. Muito inteligente, só de pensar nisso, ele se emociona. Pobre pato! Lina notou que a lua estava de alguma forma brilhante hoje, quase como o sol. Xiaoyu disse que seu amor por Jian Shaoqian brilha tanto quanto a lua. Essa é uma prova do amor deles. O amor deles está prestes a explodir. Bem-vindo de volta ao apocalipse. Os rapazes não entendiam por que o luar estava subitamente tão quente, sua pele queimando diante de seus olhos. Eles tinham apenas uma chance de sobreviver, que era voltar para o hotel. Os homens de Wang Dahai olharam para eles com um ar de surpresa. Por que eles começaram a correr e a gritar de repente? Eles voaram para o hotel como se estivessem correndo uma corrida de cross-country. O que está acontecendo com eles? Por que a pele deles está vermelha? Seus corpos estavam se aquecendo tão intensamente que, quando viram o aquário, todos entraram nele juntos. Mas onde está o chefe deles? Wang Dahai? Parece que ele foi deixado para trás porque está acima do peso. Enquanto isso, o Sr. San perguntou à garota por que ela não estava bebendo. Em Xangu, ninguém se atreve a beber o vinho que ele serve. Portanto, deixe Gao Qian fora disso, não é da conta dele. Ah, aquele Gao Qian, para se aproximar de Sangue de Biao, ele até armou uma cilada para ela. O Sr. San acha que é invencível em Xandu, ferindo muitas mulheres. Hoje, ele está mirando nela. Provavelmente há algo errado com essa bebida. Ela definitivamente não deveria tomá-la. Mas o que posso fazer? De repente, seus olhos ficaram cegos com a luz brilhante da lua. Eles imediatamente cobriram todas as cortinas do cômodo. Gao Qian disse que definitivamente havia algo errado aqui. O Sr. San sugeriu descer as escadas para ver o que estava acontecendo. O gerente do hotel tentou acalmar a todos. Eles entraram em contato com a equipe de resgate. Deixe-os aguardar. Gao Qian perguntou ao velho Mao o que estava acontecendo. Ele respondeu que a lua brilhou de repente e a temperatura subiu. Agora está em torno de 70 graus lá fora, e as notícias informam que cerca de 100 pessoas ficaram feridas. San ligou para o ministro Zhao e disse que estava no Green City Hotel. O ministro Zhao agora está trabalhando para garantir que não haja problemas com a alimentação. Ninguém pode vir, a situação é complicada. O assistente acha que seu chefe precisa ir ao hospital. Xiaoyu diz que agora está muito quente lá fora. Como eles chegarão ao hospital? Wang Dahai disse, não deixe que ele se preocupe. Ele pedirá a Xiao Dão para vir buscá-los. O cara ligou e disse que agora estava em um estacionamento subterrâneo. De fato, está muito quente lá fora. No entanto, ao sair do estacionamento, todas as 4 rodas estouraram devido ao asfalto quente. Que tempo louco hoje! Xiao Dão ligou imediatamente para o irmão da Rai e disse que os 4 pneus não haviam estourado. Ele não pode vir, tem que voltar. De repente, seus sapatos ficaram presos na calçada e ele caiu. Os ossos de pessoas queimadas já estavam ao seu redor. Esses foram seus últimos suspiros. Por mais que o homem tentasse se levantar, tudo estava grudado na calçada. Devido à súbita liberação de calor da lua, a temperatura externa subiu para 75 graus e a temperatura da Terra chegou a 100 graus. Esse evento já resultou em quase 100 vítimas. Peço a todos que fiquem em casa e evitem sair para evitar queimaduras na pele e nas vias respiratórias. O centro de energia da cidade não aguentou o calor e explodiu. Wang Dahai percebeu que Xiao Dão não estava mais vivo. O rapaz disse que todos os outros quartos do hotel estavam reservados.
Só há um disponível, então eles terão que dividi-lo. Jian Xiaoqin está furiosa. Como ela pode dividir um quarto com eles? Lina disse que ela está certa. Ela também precisa de um quarto separado. A energia foi cortada. O que está acontecendo com este lugar? O que eles vão respirar agora? O ar-condicionado foi desligado e a temperatura está subindo rapidamente. Está mais de 40 graus. Eles podem se sufocar se ficarem aqui. A garota lembrou que havia uma piscina na suíte presidencial de Sushenya. Eles poderiam ir e ocupá-la. Na última vez, o fornecimento de eletricidade da cidade apresentava perigos ocultos devido à manutenção inadequada. Independentemente da quantidade de mão de obra empregada, a eletricidade da cidade ainda explodia. Todos os usuários conectados à rede elétrica da cidade foram afetados. Por isso, ele escolheu especificamente um quarto com piscina. Também preparou condicionadores de ar verticais e grandes baterias de reserva para fornecer temperatura ambiente. Parece que é hora de adicionar um pouco de gelo e tudo ficará perfeito. Ao beber o delicioso vinho espumante e gelado, o rapaz percebeu que estava com fome. No primeiro dia do apocalipse, o amanhã deve ser fácil. Fico imaginando quando Qian terá essa oportunidade. De repente, bateram em sua porta. Jian Xiaoqian gritou para que o cara abrisse a porta. Ela sabia que ele estava lá. Ao abrir as portas, a primeira coisa que sentiram foi o frio que vinha do quarto dele. Su Shen perguntou aos rapazes, precisam de alguma coisa? Pelo seu olhar, dava para ver que ele não estava feliz em vê-los. Xiao Yu viu o gelo. Essa sala não tem apenas uma piscina, mas também eletricidade com alimentos. Elas quase morreram na rua. E ele está aqui desfrutando do luxo? O cara é muito egoísta, disseram as meninas. Wang Dahai segurou a porta e disse que Su Shen havia lhe emprestado muito dinheiro, e que era hora de pagar. Deixe que ele lhe dê o quarto, que será o juro por esses dias. Ele tentou entrar, mas o homem sacou sua arma e o impediu. Se ele der mais um passo à frente, pode se considerar morto. Deixe que eles se danem e não perca seu tempo. Se ele quiser morrer, Su Shen disse que contaria até 3 e que era melhor ele desaparecer de sua vista. Enquanto isso, no andar de baixo do hotel, Gao Qian repreendeu o gerente por não ter comida no hotel. Há alguns dias, alguém reservou 1000 mesas para um banquete e os ingredientes estavam quase acabando. A entrega estava programada para hoje. O Sr. São ordenou que todos os alimentos e a água que haviam sido deixados no hotel fossem trazidos. As outras pessoas não ficaram satisfeitas com o que ouviram. O fato de ele ter dinheiro não significa que possa fazer o que quiser. Se ele tem dinheiro, por que não vai embora? Gao Qian viu o Sr. Wang Dahai com seus homens. Mas por que o homem está mancando? Parece um ferimento de bala? Poucas pessoas podem assumir a responsabilidade de pegar uma arma. Há um homem duro morando no andar de cima. Jian Xiaoqian disse que o quarto de Su Shen tinha eletricidade, ar-condicionado e até uma piscina. Ela viu com seus próprios olhos. Havia até cubos de gelo, muita comida, frango frito e álcool. Era simplesmente o paraíso. As pessoas começaram um tumulto e se reuniram para marchar em direção a ele. Gao Qian disse a seus homens para se levantarem e resolverem as coisas. Ele não precisa ensiná-los, não é mesmo? Os homens subiram para discutir algo com o cara. Imediatamente sentiram frio perto de sua porta. O homem gritou, isso não é uma emergência? Em todo o hotel, seu quarto era o único com ar-condicionado. Ele não poderia deixá-los entrar para se refrescarem um pouco? O garoto viu um frango frito na mesa de um homem. Ele entrou no quarto do rapaz imediatamente. No entanto, Su Shen conseguiu impedi-lo. O garoto precisa comer menos para ser mais rápido. Deixe-os cuidar de seus filhos. Caso contrário, ele os ensinará a controlar. A multidão foi ao delírio. Afinal era apenas uma criança. Como ele poderia pensar em fazer uma coisa dessas? Alguém como ele não merece ficar nesta sala. Deveríamos expulsá-lo. Ele está sozinho. O cara sacou a arma e atirou direto. Ele não vai poupar ninguém. Su Shen disse que ele pode estar sozinho, mas eles também têm apenas uma vida. Xiao Yu gritou. Por que os caras deixaram seu irmão do lado de fora? Os rapazes disseram para se acalmar. O irmão da Rai já está morto. Seu ferimento estava infectado e começando a apodrecer. Com tanta febre sem medicação, ele não conseguia mais resistir. É tudo culpa daquele maldito bastardo do Su Shen. Xiao Yu disse que o destruiria. As meninas tentaram fazê-lo mudar de ideia. Elas sabiam que o rapaz estava apenas tentando assustá-las.
Jian Shaoqian perguntou se ele havia esquecido quanto ela o amava. Deixe que ela os deixe entrar, ela fará o que o cara quiser. Eles precisam se acalmar um pouco e estão prontos para lhe fazer companhia esta noite. Su Shen abriu a porta e disse que esse amor fraternal é, sem dúvida, profundo. Deixe-as entrar. A doce conversa deles incomodou Xiaoyu. Se eles saíssem do caminho, ele o mataria. O cara disse que qualquer pessoa que entrar morrerá imediatamente. As meninas gritaram que estava claro. Elas não vão entrar e lá fora também está bom. Então, que desapareçam. De repente, as pessoas notaram um veículo de resgate ao redor do hotel. Eles foram realmente salvos, os pneus foram substituídos por projetores e as janelas são gradeadas. É definitivamente um carro de esquadrão de resgate. Que todos saiam do caminho. É aqui que o acadêmico Liu Zhengu está? Um homem gritou que era ele. O líder do esquadrão lhe disse para vestir logo o traje de proteção, pois ele estava indo com eles. Os outros não perceberam o que estava acontecendo. Eles não estavam aqui para salvar a todos? O comandante disse a todos para se acalmarem. As autoridades já iniciaram uma operação de resgate. A meia-noite é a hora mais fria do dia. Eles poderão chegar ao Vale do Silício por conta própria hoje à noite. Esse é o ponto de resgate mais próximo. As pessoas ficaram felizes com a notícia. As autoridades ainda não haviam se esquecido completamente deles. Sangue de Biao gritou que daria a eles 1 bilhão se lhe dessem um traje de proteção. Ele quer sair daqui agora mesmo. O homem respondeu que Liu Zhengu é o especialista em geologia da empresa. Ele desempenha um papel importante nesse desastre. Não deixe que ele interfira no trabalho deles. O Sr. San chamou Gao Qian. Por que um cara tão inútil? Qual é a utilidade dele então? Peça a ele que lhe traga um traje de proteção. Jian Shaoqian disse ao soldado para esperar. Há um assassino morando no andar de cima. Lina disse que esse assassino tem uma arma e já matou várias pessoas. E ele os pegará em breve. Não há como eles deixarem esse assassino em liberdade. São os soldados que devem tomar a decisão por eles. Um dos soldados decidiu ficar. Seu nome é Xiafen. O camarada disse que essa é uma situação especial, que ele não deve agir impulsivamente. Ele respondeu que tinha o direito de fazer isso. Eles que levem seus trajes de proteção e o cara entrará em contato com eles depois de resolver o problema. Depois que Su Shen for baleada, ela poderá ficar nessa sala e esperar para ser resgatada. Xiaofen quase chegou ao seu quarto, mas Su Shen jogou várias granadas de gás lacrimogênio. Ele percebeu que isso não era bom. Temos que nos retirar rapidamente. Seus olhos estão ardendo. Onde ele está? Está muito frio. Sua papelada diz que o nome do cara é Lu Xiafen, vice-capitão das Forças Especiais. Agora que ele está acordado, eles podem conversar. Ao redor de Xiaofen há ar-condicionado, cubos de gelo. Quem é ele realmente? E onde ele conseguiu a arma e as granadas de flashbang? Su Shen é apenas um recém-formado. Ele adquiriu a arma e tudo mais em uma viagem ao Oriente Médio. Se ele não acredita nisso, não há nada que possa fazer. O governo organizou estações de resgate para os cidadãos irem amanhã de manhã? Xiaofen perguntou. Como ele sabia disso? Parece ser a mesma coisa da última vez. Embora a temperatura esteja caindo significativamente no início da manhã, ficar sob a luz da lua por mais de 10 minutos ainda pode causar inconsciência. Muitas pessoas morrerão no caminho para o centro de resgate. Xiaofen disse que não havia outra saída. Eles criaram zonas seguras. É difícil modificar os veículos de resgate. Essa é a única chance de eles chegarem ao ponto por conta própria. Su Shen disse que cobertores e casacos grossos também podem ajudar a reduzir as temperaturas. Evitar que eles caiam aumentará a probabilidade de sobrevivência. Deixe-o esperar um minuto, ele pode dizer a eles sobre o uso de cobertores grossos antes que o cara o mate. Ele só precisa usar o rádio, não o deixe pensar, ele estará chamando reforços. Su Shen cortou a corda e disse que respeitava o que o cara estava fazendo, por isso não o mataria dessa vez, mas ele também não toleraria que ele o provocasse novamente. Xiaofen perguntou, sem medo de que ele chamasse reforços? Que eles o tratassem assim que ele saísse. Por que ele deveria ter medo? Vamos olhar para cima. Há algo interessante lá em cima. É uma torre de vigilância com câmeras de reconhecimento facial e metralhadoras. Onde ele conseguiu algo assim? O cara disse anteriormente que o trouxe do Oriente Médio.
Quando essa coisa for ativada, ninguém nesta sala poderá sobreviver, exceto ele. Mas, nessa situação, ele provavelmente também não tem tempo para lidar com isso. Xiaofei entendeu tudo, contou aos seus homens sobre o cobertor, mas não disse nada sobre o que aconteceu no andar de cima. Esse cara é realmente tão forte? Nem mesmo um soldado consegue lidar com ele? O Sr. Sun, por sua vez, decidiu agitar seus homens. Por que diabos ele os estava segurando? Por que Gao Qian não começou a agir imediatamente? O velho Mao perguntou ao chefe Gao por quanto tempo mais eles o tolerariam. Ele respondeu que, quando a ordem fosse restaurada, eles ainda precisariam usar suas conexões lá. Su Shen perguntou de canto de olho. Em uma época de caos, Guo Qian ainda sonha em restaurar a ordem? O velho Mao se perguntou, de onde veio esse pirralho? Ele deve ser destruído imediatamente. Guo Qian parou o velho. Cansado e coberto de suor, o homem perguntou por que ele havia subitamente decidido descer as escadas. Su Shen respondeu que estava aqui para fazer um acordo com o chefe Gao e jogou cubos de gelo na mesa. O velho Mao acha que há muitas outras coisas úteis em seu quarto. Devemos matá-lo e levar todas essas coisas? Não é tão simples assim. Guo Qian disse ao sujeito que o ignorasse. É melhor deixá-los falar sobre o negócio. Eles sentiram uma sensação incrível. O velho Mao disse que era a primeira vez nesses 3 dias que ele se sentia tão bem. Guo Qian acha que é melhor concordar com suas exigências primeiro e depois procurar uma oportunidade para matá-lo. Até lá, o quarto será deles. Até lá, o quarto será deles. A diversão deles foi interrompida pelo Sr. Sun. Como Guo Qian ousa esconder os cubos de gelo? Da próxima vez, se ele não lhe trouxer algo voluntariamente, pode dizer adeus à sua vida. Eles ficaram sem macarrão instantâneo. Sem a ajuda da equipe de resgate, eles certamente morrerão de fome. Dawn ainda se recusa a tirar a roupa, apesar do calor. Isso é muito modesto da parte dela. O Sr. Sun gosta de brincar com pessoas como ela. Ele está com vontade agora, então deixe-a ir com ele. A garota não pensou 2 vezes e lhe deu um tapa. O velho bastardo. Como ele ousa tocá-la? O homem bagunçou um pouco a camisa dela. Se ela não quiser ir com ele, terá que brincar com ele aqui. Ela está encharcada. E não é que já está quente? Ele poderia lhe fazer um favor e tirar tudo. Guo Qian se aproximou por trás dele e disse que já era o bastante. O Sr. Sun respondeu que ele deveria calar a boca. Será que ele sabe com quem está falando? Su Shen está certo. O caos já chegou, então ele pode muito bem morrer com ele. Este lugar agora está sob seu comando. Todos os outros irão para a estação de resgate ou morrerão aqui. Suas palavras pareciam ter surtido efeito. Como Guo Qian estava no comando aqui em sua vida passada, se ele acelerasse esse assunto, teria uma oportunidade mais cedo. As meninas imploraram a Guo Qian que lhes desse um pouco. Lina disse que faria qualquer coisa por ele. Se eles quiserem água gelada, que o sigam e façam o que ele mandar. O velho Mao perguntou, eles não estão indo para o centro de resgate? Guo Qian respondeu que era o fim do mundo. Se quiserem sobreviver, devem confiar apenas em si mesmos. O ponto de resgate fica a 1 quilômetro de distância. Não sabemos se eles conseguirão chegar lá vivos, mas por que eles ainda sentem pena desses aproveitadores quando ficam sem suprimentos? O homem respondeu, Su Shen não planejou usar essas pessoas? Eles também precisam de bucha de canhão. A garota perguntou o que eles estavam fazendo. O velho Mao disse que o irmão mais velho lhe deu água gelada e agora ela quer ir embora? Isso não é injusto. Além disso, eles não disseram que fariam qualquer coisa? Ela só precisa ficar com ele por um tempo. Desde que Gao Qian assumiu o controle dos suprimentos, eles não receberam água nem comida. Ficar em um hotel é como morrer de sede, e ir a um ponto de resgate pode oferecer uma pequena chance de sobrevivência. Mas lá fora está ainda mais quente do que eles imaginavam. Mesmo com tábuas amarradas nas solas de seus sapatos, eles ainda podiam sentir o calor vindo do solo. E eles não teriam tido sucesso sem a perda. Em uma época como essa, em que não se sabe mais se é possível sobreviver sozinho, ninguém tem tempo para se preocupar com os outros, mesmo quando se trata de familiares ou entes queridos. Durante um apocalipse, concentre-se na sobrevivência acima de tudo. Em sua vida passada, ele havia ido a uma estação de resgate como eles, mas ninguém o havia lembrado de levar um cobertor, mesmo que tenha sido apenas um pequeno quilômetro.
O cara não sabe quantas vidas foram sacrificadas. Jian Shaoqian sugeriu se divertir no quarto em vez de ficar aqui. De repente, as janelas do hotel foram quebradas. Eles realmente se transformaram em zumbis? Eles também podem se transformar em zumbis se forem mordidos, perguntou Xiao Yu. Gao Qian sugeriu que ele fosse descobrir por si mesmo. Parece que a temperatura corporal deles está muito alta. Su Shen chegou com uma espada e disse a eles para se afastarem. Gao Qian disse que o deixasse matá-los e que depois eles o matariam. Durante o apocalipse, os cadáveres expostos à luz solar sofrerão mutação, mas não se tornarão zumbis nem espalharão o vírus. Eles são mais parecidos com os demônios da seca descritos no livro sobre as montanhas e o mar. Portanto, ele também os chama de demônios da seca. Conservar algumas lembranças ou vínculos de suas vidas anteriores. Era provável que, em sua vida passada, Gao Qian tivesse matado essa pessoa, o que o levou a querer se vingar dela e se tornar o primeiro demônio da seca. E Wang Dahai se tornou outro demônio da seca porque foi ele quem o matou. Portanto, havia a possibilidade de que a força de Gao Qian agora se tornasse a de Su Qian. É um núcleo de cristal que pode criar um físico sobre-humano. Agora pertence a ele, e eles podem resolver isso sozinhos. Gao Qian empurrou seu irmão Xiao Yu em sua direção novamente. Que todos peguem suas armas, elas devem ser destruídas. Durante o apocalipse, núcleos de cristal semelhantes aparecem ocasionalmente nos crânios de demônios da seca e feras mutantes. Esses grãos são extremamente raros, talvez não mais do que um em cada 100. Você precisa descascar cuidadosamente o núcleo de cristal e engoli-lo imediatamente. Com isso, o corpo poderá absorver a energia do núcleo de cristal. Gao Qian ainda conseguiu destruir o mutante, mas essa era sua última água. Agora não havia mais nada. Enquanto isso, na casa do velho mal, as paixões estavam à flor da pele. Lina disse que, sem água, eles ainda morreriam de sede. Ela poderia lhe dizer como destruir Su Shen se a deixasse ir até o ponto de resgate. Jian Shaoqian é a noiva de Su Shen. Se ele atacar na porta de sua casa, o cara com certeza abrirá a porta e então eles poderão emboscá-lo. A garota disse que poderia colaborar com eles. Mas ela está com fome. Eles têm que lhe dar algo para comer primeiro. Ela quer muito carne. Seu líder, Gao Jian, ouviu seu pedido. Já que ela quer carne, a decisão é dela. O que ela está fazendo? Elas são irmãs. Ela não pode fazer isso. Que ela não se engane. Elas são realmente irmãs? Agora mesmo, Lina até sugeriu usá-la como isca. Portanto, não deixe que ela culpe. Se ela quiser culpar alguém, é a si mesma. Jian Shaoqian disse que, depois de estar saciada, ela iria até Su Shen e beberia todo o seu sangue. Gao Jian ordenou que o velho mal dissesse a Duanya para preparar a carne. Eles precisam comer bem para ganhar força. Essa é a única maneira de lidar com Su Shen. Ele não vai durar nem um dia sem água. Se ele não quiser se transformar em um cadáver seco, é melhor obedecer. É uma habilidade de tipo físico. Gai sente que sua resistência ao calor melhorou. Seus músculos e força também aumentaram várias vezes. É uma sensação muito agradável. Duan, eu bati na porta do cara. Ela percebeu que não é mais seguro descer as escadas. É sua única esperança, mas ainda há alguns trunfos para jogar. Su Shen abriu as portas para cumprimentá-lo, mas se esqueceu de se vestir. Ele se desculpou longamente, dizendo que tinha sido um acidente. Oh, que malandro, disse a garota. Su Shen disse que seus recursos eram limitados. Eles acabaram de se conhecer. Ele não pode aceitá-la só porque ela é bonita e boa cozinheira. Duan acredita que ela não é apenas uma chefe, mas também uma excelente graduada da Southeastern Medical University. Ela tem um diploma e 3 anos de experiência como cirurgiã. O fato de ela ser médica é realmente muito tentador, mas os recursos são escassos no momento. E não há como saber se eles conseguirão sobreviver até amanhã. Desde que o homem não a expulse do prédio, ela fará tudo o que ele precisar que ela faça. Duanya percebe que precisa provar seu valor para ficar aqui. Su Shen disse que, já que ela falava assim, poderia considerar esse lugar como sua casa. Será que ela disse algo desnecessário? No entanto, o cara avisa que ela deve se comportar decentemente na frente dele. Sem segundas intenções, Duanya entendeu tudo isso e nunca duvidou de seus métodos e determinação. Isso é muito bom. Agora deixe-se despir. A garota não percebeu. Será que já era hora de começar? Água.
eletricidade, alimentos e até mesmo a possibilidade de tomar um banho. Não há necessidade de se preocupar com o clima quente, não há necessidade de se preocupar com os outros comendo você e não há necessidade de se preocupar com os que estão do lado de fora. Esse lugar é simplesmente o paraíso. Esse sushi não é muito bom. Mas ela não tinha outra escolha, pois estava muito gostoso. Pode esquecer, ele pensou bem antes de começar. E ele não está fazendo isso para espiar, apenas para impedi-la de fazer algo inadequado. Duanya perguntou, essa roupa não é muito pequena para ela? Sushen disse que era perfeito, ela adora remédios. As pessoas estavam batendo na porta e pedindo ajuda. Que ele os salve. Gao Jian disse que quebraria a porta se ele não saísse. Duanya disse que eles não podem abrir a porta. Essas pessoas já comeram Lina, se abrirem a porta, estarão acabadas. Sushen abriu a porta e disse, não deixe que eles se apressem em quebrá-la. Se ela for danificada, haverá problemas. Eles não são mais humanos, são mutantes. Mas o plano deles funcionou. O cara finalmente saiu. Mas eles não sabem que Sushen se tornou muito mais forte e rápido. Jian Shaoqian tentou agarrar o cara, mas nada aconteceu. Sushen sabe que, assim que ela provou carne humana, seu corpo sofreu uma mutação e ela criou presas. Agora ela não é mais humana. Gao Jian disse, de qualquer forma, é o fim do mundo. Quem se importa se eles comem pessoas se puderem sobreviver? A mutante Jian Shaoqian achava aquela carne tão deliciosa. Depois de comê-la, seu corpo se encheu de força, portanto, ela mal pode esperar para prová-lo. É tão branco e limpo. Se houvesse um gol atrás deles, o rapaz certamente teria marcado um belo gol de falta. Jian Shaoqian caiu da janela, mas conseguiu se agarrar com uma mão. Ela não largaria seu noivo tão facilmente. Os outros decidiram tentar a sorte e atacá-lo todos juntos. O principal é que o cara não teve tempo de sacar a arma. Sushen perguntou se eles realmente achavam que ele precisava gastar munição com eles, embora ele goste de jogar lixo como eles na terra. De qualquer forma, eles são inúteis. O velho mal disse que agora eles estavam mais fortes e que sua reação e velocidade haviam melhorado. Mesmo quando o cara está alerta, ele ainda não consegue atacar cada um deles. Sushen o tocou gentilmente na cabeça e perguntou, ele já terminou de falar? Se assim for, ele pode dizer adeus à sua vida. O velho mal acabou se tornando mais falante. Sushen pensou que o líder deles poderia pelo menos mudar de alguma forma, mas parece que não era o destino. De repente, Jian Shaoqian entrou voando pela janela. Algo estava obviamente errado com ela? Ela se transformou nisso tão rapidamente que parece que seu apego é muito profundo. Mas se ela não desaparecer, ele terá que matá-la novamente. A garota tinha visto Sushen derrotar sozinho toda a gangue de Gao Qian. Ele é realmente ótimo, mas esse monstro emite uma vibração muito perigosa. Ele deve ser mais forte do que os outros. Se ela quiser ficar ao lado de Sushen, deve pensar em uma maneira de ajudá-lo. Duanya não pode ser um fardo para ele. Duanya não pode ser um fardo para ele. A garota pegou a arma e disse, deixe que ela o ajude a derrotar esse monstro. Sushen respondeu que ela é uma garota esperta por não ter medo e se esconder, mas, infelizmente, só o distrairá. Ele ativou o modo de superpoder Berserk. Agora vamos ver quem é o mais forte. Ela não pode mordê-lo. Acho que essas presas são apenas para exibição. Que mulher adorável. Ela está pronta para receber uma massagem maravilhosa de seu amante. Sushen havia planejado que ela sofresse por mais tempo no apocalipse, agonizando lentamente até a morte, mas agora ele teria que matá-la mais cedo. O mutante agarrou o cadáver mais próximo e simplesmente o engoliu. Parece que ela consegue regenerar membros decepados? Como isso é possível? Sushen disse que era ótimo. Se esse mutante pudesse se regenerar, então não seria tão fácil de matar. Isso também significa que o cara pode destruí-lo muitas outras vezes. Ele está muito interessado em ver quantas vezes o corpo dela pode se regenerar. Esquerda, depois direita, cauda e ambas as pernas. Afinal era a primeira rodada. Como as coisas se recuperaram tão rapidamente, ela está pronta para uma segunda. Depois, foram as rodadas 3, 4 e 5. Estamos na oitava. Nessa rodada, Sushen decidiu remover não apenas os membros, mas também os olhos e a língua. Na 16ª rodada, os órgãos internos também foram capazes de se regenerar. Parece que, com exceção da cabeça, tudo pode se regenerar. Mas por que demorou tanto tempo após a 21ª vez? O cara queria arrancar seus olhos, mas mudou de ideia. Afinal, ele não é o demônio.
Foi tudo por retribuição. Sushin nunca havia amado tanto. Finalmente, depois de todo esse tempo, ele conseguiu se vingar dela. Perguntei a Duan se ele estava bem. Ele disse, ela está pronta? Sushin tinha acabado de realizar tal façanha. Ela não deveria estar disposta a recompensá-lo? Enquanto isso, na estação de resgate, parecia aos militares que a temperatura externa estava se normalizando. O capitão perguntou, será que o apocalipse está chegando ao fim? Xiaofeng disse a ela para se virar e olhar para longe. Um grande número de pessoas estava se aproximando deles. Dando uma boa olhada, o capitão respondeu que se tratava de um zumbi. Peça a ela que evacue rapidamente os civis do centro de resgate, ela os manterá afastados. O garoto implorou de todas as formas possíveis para que ela desistisse. Mas o capitão disse que era uma ordem, que ela deveria sair dali. Nesse momento, Sushin avisou a sua amada que a deixaria experimentar o poder do Berserk. Duanya ficou chocado com suas palavras. Quantas vezes isso já foi repetido? O cara disse que o calor intenso havia acabado, que ele precisava sair um pouco e, claro, que a deixaria com lembranças inesquecíveis. As pessoas que o cercam devem atender a duas condições. Primeiro, devem ser valiosas, e segundo, devem obedecer às suas ordens sem questionar. Sushin agora percebia definitivamente que Duan havia lhe obedecido completamente. Ele deve se apressar para voltar antes que a água do mar chegue. Muitos zumbis de vidas passadas, movidos pela obsessão de chegar ao local de resgate, acabaram formando uma onda gigantesca que atacou a estação de resgate. Muitos civis e soldados foram mortos no ataque dos zumbis. Esse incidente também resultou na dispersão de um grande número de armas de fogo, e assim foram formadas as várias facções. Um homem perturbado gritou para Sushin parar o carro. O cara perguntou, ele está louco? Como ele se atreve a ordenar que um carro pare e o assalte ao mesmo tempo? Sushin não pensou por um longo tempo e coçou as costas deles com o capô do carro. Assim como em sua vida anterior, as paredes racharam por causa do sol escaldante, combinado com o ataque de uma onda de zumbis. Isso acabou levando ao colapso da estação subterrânea. Guy calcula que o número de pessoas que morreram no subsolo é de milhares. Todos os zumbis do andar de baixo são atraídos pelo barulho dos carros. Mas nem todos os zumbis têm cristais em suas cabeças. Levaria muito tempo para abrir cada crânio, um por um. Primeiro, ele verá como as coisas estão indo na faculdade. Este é seu primeiro retorno a uma universidade de engenharia após a graduação. O comandante-chefe avisou imediatamente que ele estava entrando no território deles, portanto, era melhor deixá-lo entregar seus pertences. Sushin perguntou se eles poderiam ajudá-lo e deixá-lo passar. Ele tem alguns pés de frango cozidos. Os rapazes ficaram chocados ao ver pés de galinha em um momento como esse. Que ele se apressasse e os jogasse para eles. Sushin jogou uma coxa de frango no centro da sala. No entanto, ele só tinha uma. Todos correram atrás dele, mas a decepção os aguardava. Sushin se desculpou e disse que eles não eram dignos de comer aquela coxa de frango. Ao ouvir essas palavras, os rapazes levantaram suas armas e começaram a atacá-lo. Mas eles não sabiam do que nosso protagonista principal era capaz. Ele não se lembra de ter tido tantos idiotas em sua vida passada. Talvez tenham sido seus conselhos que ajudaram mais pessoas a sobreviver que levaram a essas situações? Sushin notou que ninguém havia entrado nesse laboratório por um longo tempo. Muitas cobras morreram e o ar está cheio do cheiro de decomposição. Ele finalmente havia encontrado o futuro líder do exército de cascavéis aquáticas. A mesma cobra-rei dourada. Agora o cara percebe como ela sobreviveu? Comendo as outras cobras. Em sua vida passada, essa cobra foi uma das primeiras a sofrer uma mutação atávica. Ela havia comido várias pessoas e quase o engoliu. Em uma semana, quando começar a inundação, ela começará a sofrer mutações. Sushin não sabe o quanto a cobra terá mudado até lá. Se ele não conseguir derrotá-la, será problemático. Por que ele acha que essa cobra ganhou sua mente? Ele precisa ser cuidadoso. De repente, Sushin ouviu sons estranhos. Parece que ele não está sozinho lá dentro. Um deles gritou para que ele saísse. Não há necessidade de se esconder lá dentro. Sushin disse que este é um momento crítico. Ele não pode deixar que o incomodem. O comandante interveio na conversa deles. Ela destruiu todos em questão de segundos. Sushin avaliou seus movimentos. Quem era ela e o que estava fazendo aqui? Em um movimento fácil, a moça afastou o eixo do rapaz e passou a segurá-lo com força. No entanto, o comandante não percebeu o que estava acontecendo.
Ela não pode se virar. Su Shen a colocou em uma cadeira e enrolou lindamente uma corda vermelha em volta dela. Qual é o nome dela? Seu nome é Bai Kang, capitã da unidade de operações especiais, Azure Tiger. A garota aconselhou que se comportasse bem e a deixasse ir. Su Shen perguntou, ela conhece alguém chamado Lu Xiaofeng do esquadrão das forças especiais? Bai Kang ficou chocado. Como ele o conhecia? O homem respondeu que ele havia salvado sua vida uma vez. Um grupo de fugitivos assumiu o controle da escola, usou os alunos como reféns e roubou suas armas. Quando a horda de zumbis atacou a estação de resgate, Xiaofeng levou os civis a saírem primeiro, mas ele não esperava que alguns prisioneiros fugitivos tivessem se infiltrado nas fileiras dos civis comuns. Su Shen acha que a culpa é dela. Bai Kang disse que, desde que tenham armas em suas mãos, essas pessoas não têm nada a temer. Mas por quanto tempo ele vai mantê-la amarrada? Que ele a desamarre, e logo. Su Shen respondeu que a desamarraria se ela prometesse não apertar a cabeça dele com as pernas. A garota disse que, nesse caso, queria um bife. Bai Kang avisou que ela tinha suas próprias coisas para fazer, então não poderia ajudá-lo muito. Ela só poderia fornecer algum apoio de fogo. Su Shen lhe disse para se apressar e saiu. Não há necessidade de ser irritante. O capitão planeja atacar secretamente a fortaleza deles. Somente recuperando os suprimentos saqueados é que as pessoas presas na escola poderão sobreviver. Portanto, esse pode ser o primeiro e último encontro deles. Su Shen ouviu a palavra, suprimentos e pensou a respeito. Não deveríamos ajudá-la? Xiaofeng é seu irmão, portanto, deixe que ele o ajude. Ela definitivamente vai precisar. O soldado informou ao chefe que todos os rapazes estavam esperando do lado de fora. Desta vez, eles definitivamente vão lidar com os alunos no dormitório. O chefe respondeu que tudo bem, que aqueles que não haviam demonstrado vontade de lutar antes fossem para a frente. Se alguém está destinado a morrer, que seja ele. Su Shen entrou depois de bater as portas e pediu desculpas por interromper a reunião. Os rapazes se perguntaram quem ele era e como havia entrado. Há mais de 20 pessoas de guarda do lado de fora. Su Shen respondeu que ele chegou até eles dessa forma e mostrou a arma com 2 dedos. Oh, bend, 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 bend. Ninguém percebeu o que havia acontecido. O cara simplesmente apontou para ele e ele morreu instantaneamente. O chefe disse que ele é um vagabundo. Pare de brincar. O que está acontecendo? O alvo foi destruído, mas ainda há muitos bandidos por aí. Su Shen está agora em uma situação muito perigosa. Bai Kang ainda estava confiante de que seu plano de atrair o inimigo sozinho era muito arriscado. Su Shen lhe disse para pegar um rifle sniper e ir para o telhado do prédio oposto. Ele atrairia o inimigo e então ela teria que atirar em quem ele apontasse. A própria garota não consegue acreditar que concordou com o plano absurdo dele. O capitão perguntou ansiosamente por que as cortinas haviam se fechado de repente. O que havia acontecido em sua casa? Não foi a voz de Su Shen que veio pelo fone de ouvido. Ela lhe disse para não pensar que, se ele colocasse um simples franco-atirador do lado de fora, poderia fazer tudo. Bai Kang esperava que ele fosse visto. Deixe Su Shen encontrar uma maneira de ganhar tempo, ela o salvaria em breve. A garota entrou no quarto deles gritando que estava aqui e que o vingaria. No entanto, Su Shen já havia resolvido tudo sozinho. Ela está atrasada, não há suprimentos aqui. O chefe disse que não pode matá-lo. As pessoas que estão atrás dele não o deixarão escapar. Su Shen respondeu que não precisava se preocupar. Eles se juntariam a ele em breve. Bai Kang ficou boquiaberto e perguntou: como ele conseguiu lidar com todo mundo sozinho? O outro respondeu que estava apenas se exercitando regularmente. Além disso, não havia mais suprimentos aqui, e eles provavelmente já estavam com fome e fracos. A garota se perguntou se mais alguém poderia tê-los invadido. Agora que tudo o que era necessário havia terminado, o que aconteceria com os alunos? Su Shen pensou que, se necessário, ele compartilharia algumas das coisas que acabará de coletar com eles. Mas, é claro, isso dependia de como eles se comportariam. O cara disse que eles tinham que se apressar, que tinham que ir para o dormitório feminino. Ele havia perguntado a eles antes. Xiaofeng e os outros alunos se reuniram ali. O capitão da gangue pensou na irmã Ji. Ela fugiu de novo e está causando problemas. Eles finalmente a encontraram e ele imediatamente disse ao seu subordinado para libertá-la imediatamente. O capitão perguntou:
Ela estava aqui há dias fingindo ser uma prisioneira. Será que ela encontrou a sensação que estava procurando? Ela estava à beira da morte, e a garota pediu conforto ao Fang de aço. O homem respondeu que não poderia lhe recusar um favor. Que ela se abaixasse e ele a confortaria. O autor do Manha decidiu mostrar com isso que as pessoas ficaram um pouco loucas durante o apocalipse. Steel Fang perguntou como ela estava se sentindo. A garota respondeu que estava se sentindo muito melhor. Mas quem levou todos os seus suprimentos? A irmã Jie disse que foi o demônio. Deixe-a dizer o nome dele e ele a fará pagar por tudo. A garota respondeu que seu nome era Su Shen. Enquanto isso, no dormitório feminino, o soldado Xiafen chegou com sua equipe e os civis. O cara perguntou o que Su Shen estava fazendo aqui. O capitão Bai respondeu que o cara disse que ele era seu irmão. Su Shen viu seu ferimento e disse que era muito grave. Deixe-o dar uma olhada nela. Xiaofen disse que era apenas um arranhão, mas por algum motivo estava piorando. Su Shen acha que eles são canibais, aquelas criaturas que comem pessoas. Suas unhas estão cheias de bactérias e vírus. Sem medicação, isso pode ser fatal, mas hoje em dia, os medicamentos são raros e impossíveis de encontrar. Mas morrer assim, ele não pode aceitar. Su Shen lhe deu uma pilha de medicamentos e disse que seria suficiente. Xiafen se perguntou, de onde ele tirava tanto remédio? Ele respondeu que, como havia dito antes, era seu irmão. Em sua vida passada, um homem cujo poder de combate era comparável a uma bomba nuclear humanoide, conhecido como o Deus da Guerra, serviu no exército. Se essa pessoa for Lu Xiaofen, então seu investimento não será desperdiçado. O cara disse que deve a ele agora, mas ele sabe que não veio aqui só para trazer remédios. Deixá-lo dizer o que quiser? Su Shen respondeu que a grande enchente estava prestes a começar. Todos deveriam evacuar imediatamente. O calor extremo já fez com que as geleiras derretessem rapidamente, levando à inundação da água do mar. Até lá, toda a massa terrestre será inundada pelas águas da enchente. Uma das moças da multidão gritou que aquilo era um absurdo. De onde virá essa enchente? Ela acha que ele só quer afastá-los e monopolizar os recursos da escola. O mesmo Fan Qin, seu colega de classe, um graduado de segunda geração e um famoso boxeador universitário, gosta de criar um tumulto sobre a desigualdade de gênero. A garota olhou para a bolsa dele e perguntou se ele tinha comida. Ela tentou tirar a bolsa das mãos dele, mas recebeu um leve tapa. A garota cuspiu os molares. Como ele se atreveu a bater nela com tanta delicadeza? As pessoas gritavam que era um bom tapa na cara. Ela estava lhes dando muito trabalho. A garota, sozinha, pegou o dormitório inteiro. Eles já estavam fartos dela há muito tempo, que a expulsassem. Su Shen viu que ela era notória aqui. Fan Qin gritou, como eles ousam falar com ela dessa maneira? Ela encontraria seu pai e ordenaria que todos eles fossem mortos. Bai Kang perguntou, isso é normal? Su Shen respondeu, ela vai impedi-la? Deixe-a procurar seu pai. A garota acha que todos os homens deste país são inferiores a ela, especialmente Su Shen. Eles não são páreo para os homens nobres do exterior. Steel Fang agarrou e perguntou, ela sabe onde Su Shen está agora? Gai decidiu que o capitão Bai Kang cuidaria do processo de evacuação. O mais importante agora era esperar a mutação da cobra rei dourada e então pegá-la. Mas será que ele conseguirá adquirir habilidade de hidrocinese até lá? De repente, Su Shen ouviu a voz de Fang Qin. Parece que ela precisa de ajuda. Ao vê-la, o rapaz perguntou, ela encontrou o pai tão rapidamente? O homem se apresentou dizendo que era um Steel Fang do Departamento Federal de Evolução. Como o cara ousou roubar seus suprimentos? Ele o confundiu com um cara com 3 cabeças e 6 braços. Steel Fang havia até preparado um presente para ele para essa reunião. Então, ele está pronto para morrer? Ou suas calças já estão molhadas? Ele pode dar a última palavra. Os rapazes ouviram sons estranhos. Será que era do lugar para onde Su Shen foi? Bai Kang disse que iria dar uma olhada. Xiafen a deixou ficar de guarda aqui. No entanto, o homem recusou imediatamente o capitão, ele irá com ela. Steel Fang perguntou, aquele era seu colega de classe? Que tal ele lhe dar uma chance de ser um herói e salvar a garota bonita? Se ele se ajoelhasse e implorasse, ele a deixaria ir. Su Shen disse que, de fato, não é impossível salvá-la. A garota disse, então que ele se apresse e se ajoelhe para salvá-la. No entanto, há um problema. A garota se perguntou que outro problema?
Ele não disse que a salvaria? Como ele pode se retratar? Ele é um homem ou o quê? Su Shen respondeu que, é claro, ele era um homem, mas não era digno de ser seu salvador. Que tal ele ajudá-la a entrar em contato com os cavalheiros estrangeiros de que ela estava falando e ver se eles estariam dispostos a resgatá-la? Só porque ela o chamou de inferior, por causa de uma coisa tão pequena, ele decidiu se vingar dela dessa maneira. Ele realmente acha que ela vai se desculpar e implorar para que ele a salve, não é? A verdade é que o cara é completamente patético e ela não precisa que ele a salve. Su Shen espera que, com o tempo, ela se lembre de suas palavras. Fan Qin gritou por ajuda, mas essa foi a escolha que ela fez. Steel Fang se perguntou, o cara realmente era o tipo de pessoa que não ajudaria em uma situação difícil. Mas tudo bem, de qualquer forma, ele se juntaria a ela em breve. Agora ele que mostre a tecnologia de seu Departamento Federal de Evolução. Deixe-o simplesmente colocar o pó em si mesmo e esses monstros o obedecerão. Jogar cinzas sobre si mesmo? Isso realmente os faz pensar que ele é um deles. Steel Fan gritou para que os monstros o agarrassem e o fizessem em pedaços. Você pode pensar que Su Shen adotou a postura de um lobo, mas está profundamente enganado. Duas espadas afiadas apareceram em suas mãos e ele passou por cima dos zumbis como se tivesse acabado de comer um balde de pipoca antes de o filme começar. Steel Fang ficou mais chocado do que o cara que ousou brincar com ele antes de morrer. Mas como o cara conseguiu chegar tão perto dele? E o que ele fará desta vez? Su Shen está completamente cercado. Steel Fang gritou para atacar. Por que eles estão parados? O cara respondeu que ele não se incomode em gritar. O homem perguntou o que ele queria dizer. O homem respondeu que já havia terminado com eles. Su Shen nunca quis ter nada a ver com seu Departamento Federal de Evolução. Quem ordenou que ele viesse e o matasse? Se ele não contar, não poderá manter a vida de seu cão. Bem, se ele não disse nada, é porque já se decidiu. O problema foi resolvido em um instante. Definitivamente, isso não é algo que só pode ser alcançado por meio de treinamento. Que tipo de monstro é esse cara? Ao lidar com essa pequena coisa, ele deveria ser muito mais contido. Seria bom ter um assistente capaz aqui. Enquanto isso, Duan estava dormindo docemente e teve um grande sonho envolvendo Su Shen. Ela gritou para que ele não a deixasse aqui sozinha. Por que ele ainda não voltou? A garota acordou suando. O que esse cara tinha feito com ela? Todos os seus pensamentos estavam nele. Duan se lembrou das palavras de Su Shen. Se ela será inútil, que qualidades ela possui para ficar com ele? De forma alguma ela seria um fardo para ele. E ela definitivamente havia decidido que queria ser o braço direito dele. Ela ouviu uma voz estranha, que vinha deste mesmo cômodo. De repente, um homem enorme e bombado, um zumbi, ficou na frente dela. Como ele chegou até aqui? A garota achou que era algo incrível. Seu caminho foi bloqueado por uma mesa. Ela se lembrou da arma em sua mão, mas o zumbi conseguiu acertá-la no braço e desarmá-la. Ela está condenada a morrer? Existe a menor chance de sobrevivência? No entanto, o zumbi estúpido errou e apenas sentiu o gosto da cadeira. Duan, eu não sabia o que estava acontecendo. O que aquele cara está fazendo? Ele está cheirando alguma coisa? Ela supôs que ele não conseguia ver nada. Ela teve sorte dessa vez, mas agora o zumbi está muito perto. Se ela fizer um único som, ele atacará. O que ela deve fazer? Se ao menos ela pudesse ter pegado a arma, ela o teria deixado sem cérebro em um instante. Falta pouco tempo, mas ele parece ter sentido algo. A garota se lembrou do que Su Shen havia dito. Se ela encontrar o núcleo de cristal na cabeça do monstro, ganhará novas habilidades. Duan não se considera inútil. Ela se virou e enfiou seu estilete no olho do zumbi. Ela queria que Su Shen pudesse ter visto isso. Ela não é inútil de jeito nenhum. A garota decidiu ver se ele tinha um núcleo de cristal em sua cabeça. Na Universidade de Engenharia, Bai Kang e Lu Xiafen seguiram o conselho de Su Shen e começaram a organizar a evacuação dos alunos. Bai Kang até entrou em contato com seu irmão Bai Ming, pedindo que ele trouxesse suas tropas para se juntar a eles e garantir a segurança dos alunos. E a cobra a qual Su Shen deu atenção especial também começou a sofrer mutações. Su Shen até preparou um grande balde de água para ela. Snake precisa entrar na água para completar sua mutação. Isso lhe poupará muitos problemas. Um crescimento tão forte nos estágios iniciais da mutação? Ainda bem que ele recebeu apenas um balde de água. Se ele tivesse esperado pela inundação,
teria sido um desastre. Mas agora que ela havia decidido se submeter a ele, ele poderia considerar mantê-la como um animal de estimação. A cobra decidiu fugir, e o cara achou que ela tinha se acalmado um pouco, mas, infelizmente, não é rápido o suficiente para ele. Su Shen caminhou sobre a pele da cobra e enfiou sua lâmina nela. As escamas eram muito duras e a lâmina não funcionaria. Ele decidiu simplesmente espancá-lo até a morte com os punhos. No entanto, a cobra o prendeu. Su Shen disse com muita astúcia: o ataque foi apenas uma distração. Esse é seu verdadeiro objetivo? O irmão perguntou à irmã. Por que ela está olhando ao redor? Não consegue suportar o rompimento com aquele belo Su Shen? A mulher respondeu para calá-lo. Será que ela realmente gosta do cara? Mas se ele ficar aqui, não estará condenado? A garota acha que ele não vai morrer. Quando ela o viu pela primeira vez, sentiu que ele era muito poderoso. Aquele olhar profundo, misterioso e inescrutável. É como se ele fosse um monstro. Com certeza eles o encontrarão novamente. Su Shen tinha ouvido falar que as cobras têm nervos muito desenvolvidos. Mesmo que você corte a cabeça delas, elas ainda podem morder. Mas e se você fizer isso? Parece que ela não era tão inteligente assim. E provavelmente não escova os dentes há muito tempo. Su Shen estava animado para ver que tipo de habilidades ela poderia lhe dar. Se o calor extremo tirou a vontade das pessoas, as enchentes que varreram o mundo destruíram completamente a civilização humana. Mesmo cidades tão distantes da costa como Shandu não conseguiram escapar da devastação das enchentes. Devido à baixa topografia da Universidade de Engenharia, apenas edifícios altos, como o prédio da administração, permaneceram acima da água. Enquanto isso, Su Shen, que havia absorvido o núcleo de cristal da serpente rei dourada, estava agora debaixo d'água. Como era de se esperar, a absorção do núcleo de cristal da serpente rei dourada lhe deu novas habilidades, e seu corpo passou por outras mudanças. Não apenas pequenas escamas apareceram em seu corpo após entrar em contato com a água, mas sua força também aumentou. E meus olhos ficaram mais sensíveis à luz, como se uma película protetora tivesse se formado na frente deles. Ele não usa a boca ou o nariz para respirar, mas não se sente sufocado. É como se ele estivesse respirando pela pele. Embora não seja a capacidade de manipular a água, a capacidade de respirar embaixo d'água é bastante útil. As águas da enchente estão vindo da área ao redor do Green City Hotel. Há uma opção de nadar rio acima contra a correnteza. Mas a correnteza é forte e os detritos na água funcionam como uma arma oculta. A erupção do vulcão atingiu seu pico. Como Shandu está longe do vulcão, o céu parece relativamente limpo. Quando grandes quantidades de cinzas vulcânicas enchem o ar, encobrindo o sol, o dia do julgamento está chegando. Diante desses eventos apocalípticos, a civilização humana não passa de um nada. Para não nos tornarmos vítimas, precisamos fortalecer nossa força. Em sua vida passada, após a grande causa, Shandu testemunhou o surgimento de várias facções poderosas. A área baixa na parte norte da cidade, formando a área de água, foi ocupada pelo exército do Rei da Serpente Dourada e do Rei Cadáver Feminino. A parte sul da cidade se tornou um ponto de encontro de uma tribo canibal, o clã Yatir. A parte oeste da cidade estava sob o controle do Rei Rato e seu exército de ratos. A parte leste era ocupada pelo esmagador de crânios Gao Qian, do Green City Hotel. Su Shen quase morreu em suas mãos várias vezes, mas nesta vida, ele já havia lidado com Gao Kang e com a Serpente Rei Dourada antes do tempo. Para se manter forte, a melhor maneira é minerar os núcleos de cristal restantes. No entanto, o clã dos Devoradores tem uma população maior e várias facções. A fêmea do Rei Cadáver é esquiva, portanto, encontrá-la agora é quase impossível. Em uma vida passada, a Universidade de Tecnologia teve uma epidemia de ratos. O Rei dos Ratos tinha que estar lá. Se ele o encontrasse antes, poderia obter seu núcleo de cristal com um mínimo de esforço. Parece que ele ficou um pouco confortável demais. Acabou cercado por monstros. Enquanto isso, dois homens estavam tentando se manter vivos escalando a torre. O homem barbudo gritou que tinha visto alguém nadando em direção a eles. Júnior disse para pararem de fazer barulho. Neste momento, qualquer pessoa na água estava morta de qualquer maneira. O pessoal o conhece, é o Su Shen. Esse cara não se afogou na enchente? Se o departamento não os tivesse enviado para seguir esse cara, eles não estariam presos nessa inundação.
Se ele se atrever a vir até aqui, ele o derrubará com um chute direto na água. Beard disse que esse cara está se movendo muito rápido. E parece que algo o está perseguindo. Os rapazes viram essa multidão, algumas criaturas na água. Mas por que Sushen está nadando tão rápido contra a correnteza? O homem barbudo grita que eles são do Departamento Federal de Evolução. Ele o adverte para não se aproximar mais. Nesta vida, sua influência já se espalhou tanto assim? Isso significa que o cara pode obter algumas informações sobre a situação. Sushen pulou para fora da água com facilidade, como se tivesse se empurrado do trampolim. O cara ficou com o pé bem na cara do barbudo e quase caiu, mas seu irmão conseguiu segurar seu braço. Júnior gritou para o homem não ter medo, pois ele o tiraria dali. O homem barbudo disse que ele era muito pesado, que o deixasse ir. Se isso continuar assim, os dois morrerão. Júnior respondeu que nunca o deixaria ir. Se eles tivessem que morrer, teria que ser juntos. Sushen, de cima, disse-lhe para contar o que sabia sobre o Federal Bureau of Evolution. Ele o mandou embora e disse que nunca contaria. Mesmo que ele os matasse. Haveria outros para vingá-los. Sushen acha que isso é uma coisa boa. Ele tem coragem, mas então, não deixe que ele o culpe. Ele se derrubou, não foi culpa dele. Yang correu para salvar seu irmão. Os dois se viram cercados por monstros e Sushenil teve que resgatá-los. O cara mais uma vez os cortou em pedaços com suas espadas poderosas. O jovem se perguntou, quem é esse cara? Talvez ele não seja humano. O cara é muito forte. Ele tem uma dívida de gratidão com ele e lhe contará tudo o que sabe. Na verdade, eles foram enviados pelo Departamento Federal de Evolução para mantê-lo sob controle. Ele está localizado em uma universidade de ciência e tecnologia e é liderado pelo chefe Liu e uma equipe de pesquisadores. Eles simplesmente fazem o que lhes é pedido. Quaisquer que sejam as ordens vindas de cima, eles são obrigados a cumpri-las. Na última vez, o desastre com ratos também aconteceu em uma universidade de ciência e tecnologia. Parece haver uma conexão entre o desastre dos ratos e esse FBE. Sushen perguntou, eles estão fazendo um estudo com ratos lá? O rapaz respondeu que apenas pesquisadores podem entrar no laboratório. Eles não sabem muito sobre o que acontece lá dentro. De qualquer forma, ele deve ir até lá e verificar a situação antes que a catástrofe dos ratos se desenrole. Enquanto isso, Duanya, que ainda está no Green City Hotels, felizmente extraiu o núcleo de cristal da cabeça do zumbi. A garota ficou satisfeita com esse sucesso, mas imediatamente surgiu outro problema. A água atingiu seu piso. De repente, uma coisa viscosa a envolveu. Duanya está completamente confuso e não consegue se mover. E demais, ela nem teve tempo de se acostumar com suas habilidades. Se ela encontrar e comer o núcleo do cristal, poderá obter sua habilidade. Mas muitos monstros parecem comuns, e não dá para saber, pela aparência, qual é a habilidade do cristal. Naquele momento, Duanya não entendia como ela perceberia a habilidade que havia obtido e como poderia usá-la. Sushen disse que ela precisava sentir seu corpo e o ambiente ao redor. Sentir cada mudança e depois tentar dominá-la e controlá-la. De repente, a garota sentiu. Será que é o cérebro deles? Isso a deixou muito irritada. Agora ela está toda pegajosa e há algo errado com seu corpo. A garota vai fatiar todos eles como se fossem tofu. Ela lamenta que você não possa comê-los. Ela faria algum tipo de iguaria. Agora ela está toda suja. Ela precisa de uma ducha imediatamente. De repente, alguém perguntou por trás se ela poderia se juntar a ela. Duanya se virou e perguntou quem estava lá. Sushen respondeu que não era ruim. Ela até pensou em trazer uma arma para se defender. A garota correu até ele e o abraçou com força. Ele finalmente estava de volta. Ela estava tão preocupada. Mas, de repente, ela sentiu algo. O que ele estava pressionando contra ela? Duanya ficou chocado. Por que o cara está sem roupa de novo? Ele respondeu que a água estava muito suja, então ele tirou toda a roupa. Mas vai tomar um banho agora. Sushen disse que é uma sensação agradável. Somente quando ele sai que percebe que sua casa ainda é a melhor. O cara perguntou se ele havia despertado alguma habilidade. Sushen respondeu que não viu nada, mas podia sentir pela temperatura de sua boca. Duanya acredita que essas são habilidades para controlar a mente. Sushen perguntou, essa habilidade poderia ser usada para controlar as pessoas? A garota respondeu que não sabia, que talvez precisasse praticar com ele primeiro. Duanya trocou de roupa e perguntou ao mestre,
Que tal esse tipo de prática? De repente, ela notou um demônio ao lado de Su Shen. Será que esse era realmente o poder da mente dele? Se não fosse por ele, ela teria desmaiado no momento em que tentasse influenciá-lo. O cara viu que era uma habilidade muito boa. Então, podemos passar para a próxima etapa. Ele a obrigará a praticar até que suas pernas cedam e ela não consiga se levantar. No dia seguinte, Su Shen praticou sua técnica de tiro. Ela deveria concentrar sua mente, controlá-la com seus pensamentos, em seguida, definir sua mira. Duan, eu perguntei, ele não estava indo para a Universidade de Tecnologia? Por que ele ainda tem tempo para ensiná-la a atirar? Su Shen respondeu que estava lhe dando meio-dia para que ela se familiarizasse com suas habilidades e capacidades de tiro. Ele se lembrou de que ela era de uma universidade de medicina. A garota disse que era isso mesmo. Então, nesse caso, ela iria com ele. É hora de mostrar sua utilidade. Duan, eu perguntei, é normal ela sair assim? Ele disse que não há problema. Mesmo que ela não use nada, ninguém pode fazer nada com ela. Ele já havia estado em uma universidade de ciência e tecnologia antes? O garoto respondeu que tinha ido ver um amigo. Ele queria saber se ele havia sobrevivido. A garota disse para deixá-la preocupada. Pessoas boas têm boa sorte. Eles finalmente chegaram. É uma universidade de ciência e tecnologia. De repente, alguém começou a atacar o barco. Su Shen imediatamente cobriu sua namorada. O guarda perguntou quem eram eles e o que estavam fazendo aqui. Esta é a Universidade de Ciência e Tecnologia onde o Rei Rato Mutante se rebelou da última vez. Su Shen respondeu que eles estavam aqui para se juntar à FBA. Ele poderia abrir o portão para eles? O homem perguntou se a garota é um coelho. Deixe essa bela garota passar a noite com ele e ele a deixará entrar. E deixe Su Shen voltar para o lugar de onde ele veio. Duan lhe ofereceu um ensopado de carne de porco. Ele poderia abrir o portão para eles? O homem abriu a boca e se assustou com o fato de que eles tinham um verdadeiro ensopado de carne de porco. O guarda ordenou a Lutão que abrisse o portão e se apressasse, pois ele não via carne há muito tempo. Faça com que ele estacione o barco na beira da estrada e dê a ele o ensopado de carne de porco. Na verdade, era apenas a hipnose habitual de Duan. Não há carne de porco cozida ali. O homem está animado e cheira muito bem. Ele os deixará entrar por enquanto, mas eles o enviarão para o laboratório mais tarde. Lutão disse que lhes mostraria o caminho, deixando-os acompanhar. Como todos eles viverão na base a partir de agora, é justo que se ajudem mutuamente. Os níveis inferiores são para idosos, crianças e outros tipos de escória. Ele os levará para o andar de cima, onde encontrarão um quarto limpo. De repente, uma criança pequena se chocou contra ele. Lutão perguntou, ele não consegue andar normalmente? A criança se desculpou e disse que estava um pouco tonta. Duan disse que ela estava muito fraca por causa da fome. Onde estão seus pais? A criança respondeu que eles haviam saído em busca de comida e ainda não haviam retornado. A garota disse que tinha um pedaço de pão e que poderia comer. A criança perguntou, se ela comer o pão, sua irmã coelhinha não vai ficar com fome? Su Shen disse, não se preocupe, a irmã coelhinha não vai ficar com fome. O garoto acha que ele está mentindo. Na época deles, todos estavam morrendo de fome. Su Shen disse que ela poderia duvidar de seu caráter, mas que não duvidasse de sua força. Enquanto Duan forçou a mulher, ela não passará fome. A criança chorou muito e disse que também queria ser a mulher dele. A garota disse que as crianças não deveriam dizer coisas estúpidas, deixá-la comer e ficar quieta. De repente, as pessoas sentiram o cheiro de comida. Alguém está cozinhando? O homem perguntou. Eles não sabem que é contra as regras acumular alimentos? Todo o material deve ser visualizado e depois trocado por pontos. Mas ele não se lembra de ninguém compartilhando comida nos últimos dias. Quem está quebrando as regras? A menina ficou muito assustada e começou a chorar. Duan disse para não ter medo, pois ela se certificaria de que eles não fizessem nada. A garota perguntou, ele não estava lutando todo esse tempo apenas por comida? Está tudo preparado para ele. Deixe que ele aproveite o quanto quiser. Uma enorme quantidade de carnes diferentes apareceu diante de seus olhos. Essa sensação familiar lhes deu vontade de chorar. Isso é delicioso. O homem disse que ela era uma garota razoável. Ele a castigará esta noite. No entanto, esse recém-chegado violou as regras e deve ser punido. Su Shen perguntou,
É sério que ele vai puni-lo? A punição é um duelo de vida ou morte com esses dois caras poderosos. Ou você os mata ou será morto por eles. Su Shen se lembrou que eram aqueles dois irmãos. O que havia acontecido com eles? Quando a garota os viu, começou a chorar ainda mais. Eles eram seus irmãos. Os rapazes disseram que falharam na tarefa e não conseguiram marcar pontos, por isso foram condenados à morte. Mas matá-los de uma vez era perda de tempo. Então, eles os mantiveram por perto para se divertirem um pouco. No entanto, o homem não esperava que Su Shen os conhecesse. Isso se tornou ainda mais interessante. Ele decidiu que, se perder o duelo, jogará essa menina na água junto com seus irmãos para alimentar os monstros aquáticos. Esses dois irmãos parecem estar em algum tipo de estado insano. Eles foram injetados com algo ilegal? Os irmãos começaram a atacar, mas Su Shen simplesmente os nocauteou, batendo em cada um deles uma vez. A menina quase saiu dos braços de Duanya. Ela disse que não havia necessidade de se preocupar, que eles ficariam bem. O homem se perguntou se eles já haviam terminado. Parecia que ele havia desperdiçado 2 doses de seu remédio. De qualquer forma, eram apenas 2 pedaços de lixo inúteis. Ele está de bom humor hoje. Se entregar seus suprimentos, fingirá que nada aconteceu. Su Shen perguntou, então por que ele deveria lhe dar seus suprimentos? Um homem com a cabeça inclinada gritou que qualquer pessoa que entrasse na Universidade de Ciência e Tecnologia deveria seguir as regras do chefe Liu para manter a ordem e eliminar os aproveitadores. Se quiser ficar, ele precisa ganhar pontos de contribuição, que podem ser obtidos transferindo recursos ou encontrando suprimentos. É como dinheiro, mas é obviamente favorável àqueles que ditam as regras. Su Shen disse que eles comeram tudo o que ele tinha. Ele não tinha mais nada. De repente, o Capitão Gou aparece. Se ele quiser pontos de contribuição, pode trabalhar para isso. Hospedagem e alimentação gratuitas, disponibilidade de cargos bem remunerados. Eles não têm pessoas suficientes, estão na hora certa. Especialmente a Bunny Gel. Ele lhe dará uma lata de carne mista e macarrão instantâneo ilimitado todos os dias. Agora é o apocalipse. A produção industrial parou. Ele está fazendo um grande sacrifício por eles. Um dos assistentes gritou que seu chefe estava lhes fazendo uma oferta generosa. Se o chefe conseguir uma nova mulher, ele os deixará ter um pátio com a anterior. De repente, o Capitão Gogol sentiu o cheiro de comida. Ele perguntou, o que eles estavam comendo? Os rapazes só agora se lembraram de que comer carne sem a permissão do chefe é uma sentença de morte. Eles começaram a implorar para que ele lhes desse outra chance. No futuro, eles sempre levariam comida para ele primeiro. O Capitão Gogol gritou para que eles se calassem. Aquele cheiro de merda o estava matando. Ele viu através do controle mental de Duanya. Ele não parecia ter sido afetado de forma alguma. Os meninos tiveram uma dor de estômago repentina e tiveram que se retirar para a latrina mais próxima. O Capitão Gogol perguntou, como é que ele estava na companhia de tais idiotas? Um dia ele se livraria de todos esses idiotas. Su Shen achou estranho. Ele não conseguia sentir nenhuma habilidade desse cara, mas havia uma aura muito poderosa vindo dele. E sob sua influência, todos estavam fora do controle mental de Duanya. A julgar por seus subordinados, nada de bom pode vir dele. Matá-los agora complicará seus planos. Primeiro, ele precisa encontrar os ratos mutantes. O Capitão Gogol lhe perguntou o que ele achava de sua proposta. Ele respondeu que não estava interessado. Não se preocupe, um dia ele virá até ele para pedir esmolas. Ele ordenou a Lutão que assumisse sua posição, pois tinha que ir. Duanya se desculpou. Sua força mental era muito grande, a habilidade dela não tinha efeito sobre ele. Su Shen disse que não era culpa dela. Se esses caras não morrerem depois de comer o cadáver de uma ravina de água, então definitivamente há algo estranho aqui. Eles precisam ser cuidadosos. Um homem se aproximou deles e disse que eles haviam irritado os guardas. Agora eles não querem deixá-los ir embora. Como ele sabe seu nome? Su Shen deve ir com ele. Seu nome é Miao Puvuan. Ele é o colega de quarto de Tian Yu e eles se conheceram quando estavam no ensino médio. O capitão ordenou a Liu Tong que ficasse de olho nessa mulher e lhe dissesse para não deixá-lo escapar. Na era do apocalipse, coelhinhas gostosas como elas são raras. Duanya acha que os meninos têm suprimentos suficientes por enquanto. Portanto, não há perigo para eles. A garotinha agradeceu à irmã coelhinha pela ajuda,
pois ela é incrível para ela. Su-Shen perguntou se todos os alunos estavam morando aqui agora. Miao Puvuan respondeu que todos os alunos sobreviventes estão se abrigando aqui, independentemente do gênero. Como o irmão Tian costuma ajudar a todos, esse lugar é considerado o território da força-tarefa deles. Do outro lado da esquina, alguém acrescentou que sua força-tarefa era forte. Mesmo que encontrem a tribo Ao, eles podem enfrentá-los cara a cara. O colega de classe de Tian Yui perguntou a Su-Shen se ele estava interessado em se juntar a eles. Ele estava loucamente feliz por ver seu companheiro e achava que ele estava morto há muito tempo. Tian Yui lhe ofereceu uma bebida. Ele tinha acabado de voltar de uma missão, portanto, poderia ficar aqui com ele por alguns dias. De repente, ele viu a lendária beleza de sua universidade. A mesma deusa fria Daonya. A garota acha que isso foi no passado, não importa agora. Tian Yui perguntou a Xiao Mao, por que essa deusa lendária está aqui? E por que ela está usando uma fantasia de coelho? A garota era tímida e disse ao rapaz que precisava trocar de roupa. Ela estava muito envergonhada de aparecer com aquela roupa na frente dos formandos. Su-Shen concordou. Os rapazes ficaram furiosos ao vê-los se abraçando. Tian Yui sugeriu que ela trocasse de roupa em seu quarto. É um pouco bagunçado, mas ela pode se sentar onde quiser. Su-Shen ficou surpreso, afinal, esse é um quarto individual luxuoso. Pu Vuan ficou com inveja, tudo graças aos pontos de bônus. Tian Yui achou estranho, a garota não trouxe nenhuma bolsa com ela, em que ela iria se trocar. Su-Shen perguntou ao rapaz, suas missões são perigosas? Ele respondeu que os dois pareciam ter sorte, pareciam limpos, então a realidade do apocalipse ainda não os havia atingido. Deixe Su-Shen não sair e se juntar à força-tarefa. Ele será capaz de cuidar dele, e uma grande especialista como Duanya não precisaria nem mesmo sair para buscar comida. Ela poderia apenas cuidar dos feridos, mas ele tem um aviso. Diga a ele para parar de se exibir e de fazer as pessoas usarem roupas de coelho. É o apocalipse, Su-Shen disse ao irmão Tian para não se preocupar. Ele a protegerá, o cara realmente espera que sim. Su-Shen se lembra de como foi intimidado no ensino médio e não se atreveu a revidar? Tian Yui foi quem os expulsou, o capitão dos guardas não é um bom sujeito. As mulheres pelas quais ele demonstra interesse nunca têm um bom final, especialmente as mais bonitas, como Duanya. TSE se aproximou dela sem ser notado e disse que ela não se mova. O chefe a enviou para ajudar com a acomodação. Como ela é uma mulher, não deveria dormir com esses homens. Duanya acha que há espaço suficiente. Ela não precisa de sua ajuda. O chefe pediu a Gia para vir até aqui. A garota ativou sua técnica e a hipnotizou. Usar o poder mental para controlar alguém à força é difícil, mas pode ser administrado por um curto período. A garota correu para abrir a porta para que Su-Shen a manejasse. Gia se mostrou bastante inteligente e desenvolveu um limiar de dor. Ela foi capaz de desativar o poder mental. Duan ficou chocado. Uma garota perfurou a palma da mão para usar a dor para acordar? Gia disse que quase caiu no truque dela. Ela é uma menina estranha. Os meninos já estavam começando a ficar preocupados e estavam batendo na porta. Por que há tanto barulho durante a troca de roupas? Su-Shen derrubou as portas com seu estilo característico. A irmã Ji disse que o cara estava procurando a morte. A garota foi atacar, mas, ao ver a verdadeira face do homem, parou. Ela se lembrou do que esse cara tinha feito na Universidade de Ciência e Tecnologia. Aquele que se chamava Su-Shen. Ele é apenas um demônio. Embora Gia tenha matado muitas pessoas, seu instinto lhe diz que se ela se opuser a ele, ela morrerá. A garota se curvou diante de seu novo mestre e pediu punição. O mestre acha que ela não é sincera o suficiente? A irmã Gia decidiu se livrar completamente de suas roupas, talvez assim ele a percebesse como sua serva. Tian Yui gritou, Su-Shen realmente tem esse gosto? A garota jogou uma granada de fumaça e tentou fugir. Su-Shen perguntou se ela realmente achava que seria capaz de escapar tão facilmente. A irmã Gia lhe implorou que esperasse um pouco, ele não pode matá-la. O garoto se lembra da garota que ele salvou? Ela e seus irmãos foram levados para a arena. Su-Shen agradeceu a informação e a jogou pela janela. Miao Puvuan acredita que os guardas os levaram quando eles saíram de lá. O que eles vão fazer agora? Se não os salvarem, aqueles ratos grandes os matarão com uma mordida. Su-Shen decidiu não perder tempo e foi ver.
Tian Yue lhe disse para tentar evitar conflitos. Lao Gao disse à menina que seus dois irmãos não haviam cumprido sua tarefa e que isso equivalia a uma sentença de morte. Mas como ela está pronta para entrar na arena, ele pode considerar dar uma chance a eles. Um dos irmãos gritou para sua irmãzinha correr e não acreditar nele. Lao Gao disse que era tarde demais. A garota se levantou com orgulho e disse que não iria embora. Ele deve deixá-los ir. Lao Gao respondeu que sim, mas somente se ele conseguisse sobreviver. Um rato enorme se aproximou e mordeu a mão da menina. Xiao Mei se lembrou de um momento engraçado em que seus irmãos trouxeram muitos cogumelos. Ela recusou imediatamente, dizendo que eles poderiam ser venenosos. O irmão mais velho respondeu que eles não podiam deixar a irmãzinha comer algo perigoso. Então, ele decidiu experimentar primeiro. Se ele não morresse, Xiao Mei poderia comê-los. Os rapazes gritaram que ele estava louco. O homem imediatamente começou a se sentir tonto. Ele viu um grande número de guarda-chuvas no céu, e os cogumelos acabaram sendo venenosos. Mas seu corpo forte aguentou. Os irmãos tinham que concluir uma tarefa e ganhar pontos por sua contribuição. Eles não precisariam mais passar fome. Eles disseram à menina para se comportar e não correr para cima e para baixo. Que ela esperasse que eles voltassem e que teriam algo bom para comer. O irmão gritou para que a garota corresse e não se preocupasse com eles, pois ela deveria viver até o fim. Lao Gao ordenou que os meninos se calassem e removessem as madeiras sob seus pés. Xiao Mei não desistiu e enfiou uma vara afiada no olho daquele rato enorme. Ela conseguiu tirar a mão de suas mandíbulas. Ela está aqui para salvar seus irmãos e não vai desistir. Lao Gao riu. Um garotinho tentando salvar seus irmãos? Isso é um tanto ridículo. Para ele, eles são lixo e indignos de viver. Esse era o fim deles, eles só queriam viver. A garota implorou por ajuda, por alguém que os ajudasse. De repente, Su Shen apareceu e deu um tapa naquele rato vil. Tian Yue gritou que esse cara era muito impulsivo. Com uma palma, ele massacrou um rato enorme. Su Shen se perguntou, isso é tudo que um simples rato grande pode fazer? Como não há núcleo de cristal, ele não é muito diferente das criaturas mutantes comuns. Lao Gao gritou que, já que o cara estava procurando a morte, ele concederia seu desejo. Miao Pu Wuan e Tian Yue soltaram os meninos. Xiao Mei perguntou a seus irmãos se eles estavam bem. Os meninos agradeceram a sua corajosa irmãzinha. Ela havia conseguido lidar com eles. Xiao Mei disse que isso não era verdade. Não foi ela quem o salvou, foi Su Shen. O homem perguntou à irmã Ji, é esse o cara que ela mencionou no relatório? A moça respondeu que sim, que os genes dele ajudariam a superar a instabilidade genética que ocorreu após o dia do juízo final. Esses ratos são ainda maiores e mais agressivos do que antes. Se ele morrer aqui, não servirá como cobaia para sua pesquisa. Su Shen cortou todos os ratos com sua lâmina afiada em menos de 1 minuto. Tian Yue ficou chocado com o que viu. Esse era definitivamente o Su Shen que ele conhecia? O cientista informou a todos que esse homem era o material perfeito para experimentos. Que Lao Gao e Tian Yue o levassem para ele vivo ou morto. Miao Pu Wuan disse à garota para sair, pois se ela não saísse, não conseguiria mais sair. Duanya respondeu que não irá a lugar algum até que Su Shen seja libertado. Graças ao chefe, eles foram capazes de sobreviver ao dia do juízo final. O que Su Shen escolherá? Su Shen perguntou ao seu companheiro. O que está acontecendo? O que eles estão fazendo? O nome desse homem é Li Yeung. No início do dia do juízo final, ele conseguiu desenvolver um remédio que torna as pessoas mais fortes. Foi assim que ele conseguiu assumir o controle deste lugar. É uma poção que drena sua força vital em troca de força física. Se você tomá-la uma vez, você se tornará o homem mais forte do mundo. Su Shen disse que tem uma saída. Ele irá com ele? Tian Yue se desculpou e disse que não tinha escolha, pois era seu trabalho. Lao Gao não esperava ver tanto drama entre os dois irmãos. Isso está ficando interessante. Está na hora. O chefe deles não gosta de esperar. Lagou e se moveu para atacar o cara. No entanto, Tian Yue escolheu um caminho diferente. Ele deu um chute nos dentes daquela criatura gorda. Baldi perguntou como ele ousava desobedecer ao chefe? O cara respondeu que ele que se fodesse. Afinal, trata-se apenas de controle por causa de uma maldita poção. Ele tem apenas uma vida, e se ela acabar agora, que assim seja. Ninguém se atreverá a tocar em seu irmão Su Shen.
Parece que esse cara é um homem de verdade. Ele anunciou com orgulho que lutaria até a morte. Um grande número de socos poderosos atingiu Lao Gao. No entanto, o chefe sabia que eles eram capazes de traição, então lhes deu uma poção de nível 1. E ele está usando uma poção de nível 2. Sua gordura é sua defesa. Eles não podem causar nenhum dano a ele. Tian Yue conseguiu pegar suas armas, mas elas emitiam eletricidade. Lao Gao lhe disse para ir para o inferno. Tian Yue percebeu que estava prestes a levar um choque elétrico, mas o cara foi capaz de virar sua arma contra ele. E isso Shen saltou para baixo e perfurou os olhos de Lao Gao. Esse é realmente o fim para o grande capitão Lao Gao? Ninguém se atreverá a ferir o camarada Su Shen. Uma enorme quantidade de corrente consumiu seu corpo em questão de segundos. Tênis legais, devem ter sido comprados no eBay com desconto. Li Yong ficou curioso. Esse garoto intrigava cada vez mais. Ele gastou todos os seus recursos e mão de obra para encontrar uma maneira de transformar os humanos em seres perfeitos, o que levaria a avanços significativos em seus experimentos. O cara demonstrou seu poder e isso prova seu valor. Isso lhe dá a oportunidade de participar do experimento e se tornar o primeiro humano perfeito. Su Shen perguntou, por humano perfeito, ele quer dizer um rato? Li Yong respondeu que estava certo, pois os genes dos ratos são de fato os mais próximos dos genes humanos. Os genes dos ratos são necessários para criar um exército de homens-ratos, em seguida, conquistar o mundo, caso em que o apocalipse seria um verdadeiro paraíso para eles. O cara está animado? Su Shen respondeu que de forma alguma. Isso parece muito estúpido. Não há nada de errado com sua cabeça? Liu acha que o cara não sabe o quanto a evolução pode ser excelente. Ele pode facilmente mostrar a ele. Ji disparou veneno de sua arma contra o corpo de Lao Gao. Seu corpo imediatamente começou a sofrer mutações. Os rapazes não entendiam o que estava acontecendo. Esse cara é um lutador de sumo. A gordura o torna resistente a socos, combinado com o medicamento de nível 3 que acabará de ser injetado, aumentando sua força e curando seu corpo. Su Shen não é páreo para ele. O astuto Liu perguntou, ele agora vê a grandeza da evolução? Su Shen respondeu que não havia grandeza aqui. Ele está apenas transformando as pessoas em monstros. O homem nos ordenou que o matássemos. Que extraíssem seus genes do cadáver. O monstro reuniu todo o seu poder e foi como se tivesse se transformado em uma grande massa de energia. Duan estava preocupado e gritou para o meu namorado tomar cuidado. Será que esses cientistas realmente acham que colocar algumas baterias em uma arma matará alguém? Su Shen tirou uma bateria e a colocou na boca do monstro. Isso não o faz lembrar de algo? É como outro sucesso de bilheteria de Hollywood. Liu ficou chocado, pois o cara estava usando baterias explosivas para causar danos. Mas, como ele havia dito antes, uma droga de nível 3 tinha uma forte capacidade de cura. Diante do poder da evolução, Su Shen é completamente impotente. O cara, no entanto, não se importa nem um pouco com o que esse idiota diz. Ele acelou no chão e começou a dar alguns socos com grande velocidade. Guy percebe que, em sua época, poucas pessoas conhecem os superpoderes, portanto, é melhor não mostrar aos outros como ele usa os seus. Uma tempestade de poeira se levantou e bloqueou a visão de todos. Esse cara continuava se curando. A pesquisa de Liu é realmente especial. No entanto, há mais do que apenas suprimentos no cofre de Su Shen. Ele também preparou muitas armas secretas. Os rapazes estavam parados com a boca aberta, sem entender o motivo do alvoroço. Uma pilha de cimento e aço? O homem gordo está enterrado sob os escombros? Liu ficou furioso quando viu aquilo com seus próprios olhos. Mas ele não se importava com quem era ou de onde vinha esse monte de lixo. Como um cara ousa provocá-lo dessa forma? Ele se certificará de que Su Shen morrerá sem um local de sepultamento. Deixe-os olhar ao redor. Todos eles são definitivamente cadáveres. O sorriso em seu rosto diz claramente que esse cientista ainda não sabe com quem está se metendo. É um arranjo perfeito para ele, pois ele também não vai deixar nenhuma delas ir embora. Os rapazes estavam cercados por pessoas que costumavam frequentar o laboratório. Todos eles haviam se transformado em ratos humanos. O alvo de Su Shen é Li Yong. Se eles não lidarem com ele, isso nunca terá fim. Deixe os caras destruírem todos eles. Duan se lembrou do que o homem disse antes. Se ela perdesse seu valor, então ele não teria o direito de ficar ao seu lado. Ao sair, Su Shen lhe disse que, se ela não conseguisse lidar com isso, então que o chamasse em voz alta. Duan decidiu assumir o papel de líder do grupo.
Deixe-os ouvir com atenção. Ela vai controlar esses caras. Há muitos deles. A garota nunca controlou tantos de uma só vez, mas ela precisa fazer isso. Deixe que os outros se concentrem na matança e ajam de forma coerente. O assistente informou a Liu que Sushen havia destruído os guardas do prédio e invadido o quarto da senhorita. O homem ficou surpreso. Como ele se atreveu a entrar neste lugar? Que eles introduzam o gene do dia do juízo final imediatamente. O assistente disse que a fusão gênica ainda é instável e que é muito arriscada. Liu lhe disse para fazer isso de forma simples, como dizem. Ele lidará com Sushen pessoalmente. É hora de mostrar quem é o chefe. Sushen ficou surpreso ao ver Yun. Depois de conhecê-la no bar, ele não esperava vê-la aqui. Ele decidiu não perder tempo e salvar a garota primeiro. A garota o reconheceu e sussurrou que estava com muita fome. Liu correu em direção a eles e lançou blocos de gelo no cara. Mas Sushen foi capaz de desviá-los. O cientista me disse para tirar minhas mãos imundas de cima dela. Ela pertence a ele. Sushen perguntou se ele realmente achava que estava comprando mercadorias. No Apocalipse, as pessoas comuns serão meras formigas. Alguém como ele, com o poder da evolução, inevitavelmente governará o mundo. Ser a mulher dele seria uma honra para ela. Sushen percebeu que esse Liu era de fato louco, como diziam os rumores. Yun abraçou o rapaz com força e pediu que ele não fosse embora, pois ela estava muito assustada. Sushen respondeu que não iria embora. Liu gritou que ela era sua namorada e correu para a batalha. O cara disse que ele era muito barulhento e o impediu com um chute de esquerda, como se estivesse chutando uma bola. Essa é uma reviravolta que ninguém esperava. Ei, vamos lá! Isso é um sucesso de bilheteria? Yun disse que Sushen não deveria tê-la abandonado da última vez, agora ele está em dívida com ela. Liu não conseguia acreditar em seus olhos. Como ela se atreve? Nesse caso, eles iriam para o inferno juntos. Agora ele lhe mostrará o poder de Deus. Sushen respondeu que apreciaria de bom grado suas habilidades. Ele deixou a garota descansar e se ofereceu para comer uma barra de chocolate. Liu, o mutante, gritou. Como o cara ousa se distrair em um momento como esse? Com apenas um soco, Sushen o mandou para a poeira. Ele achou isso muito estranho. Yun perguntou, as pessoas lá embaixo são amigas dele? O cara respondeu que sim. A garota quebrou a janela e disse que não comeria a comida dele por nada. Ela cuidaria das pessoas no andar de baixo. Liu não é fácil de matar, portanto, tenha cuidado. Puta merda. É por causa de uma barra de chocolate? Ela sofreu uma queda feia e agora está com o traseiro doendo. Duan, perguntei ao cara se ela estava vendo coisas. Ele disse que parecia uma mulher. Apenas uma mulher gigante. Tian Yui gritou para que ela não passasse por cima de sua cabeça. Ao pisar em um dos ratos, Yun não percebeu o que era. Mas, olhando um pouco mais de perto, a garota percebeu que eram ratos e muitos deles. Eles são ratos nojentos. Yun tem muito medo deles. Os rapazes não sabiam o que fazer, porque a garota poderia pisar neles. Então parecia que ela estava louca. Sushen sabia que Yun tinha habilidades tão poderosas. Uma multidão de ratos tomou conta de seu corpo. Ele percebeu que era Liu. Ele realmente não era tão fácil de matar. Liu agora possuía um corpo praticamente imortal. As pessoas na rua não entendiam o que estava acontecendo. Por que os ratos pararam de repente? Todos os ratos olharam para cima com atenção e a silhueta de um monstro apareceu no telhado. Os meninos concluíram que o monstro era um rei-rato. Todos os ratos se ajoelharam para adorar seu rei. A beldade gigante Yun perguntou ao rato vil, onde está Sushen? Liu respondeu que ele não estava mais lá. Mas como ela ousa falar com ele dessa maneira? Ou ela está pedindo para ser morta? De repente, os ratos ficaram furiosos e começaram a atacá-la por todos os lados. Os garotos lutaram o máximo que puderam, mas será que é realmente o fim para eles? Eles são muitos, não conseguirão conter o ataque. Liu já experimentou a vitória. Com esse exército de ratos, ele é invencível. De repente, uma voz veio de seu esqueleto. Era Sushen e ele se desculpou. Encontrar o núcleo de cristal levou muito tempo. Liu não conseguia entender o que estava acontecendo. Afinal de contas, o cara deveria ter sido completamente absorvido por ele. O exército de ratos parou, pois não entendiam como isso era possível. Ele agora tem o núcleo de cristal do Rat Rei.
Escreva a palavra parte 2 nos comentários se quiser uma continuação desse Manha Maluco.